Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você de Ilhéus Itabuna pela grande audiência, já há 19 anos com a gente. Obrigado você também que nos assiste pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja Android de aplicativos. Muito obrigado. Eu quero também lembrar que a TVI está pelas redes sociais, viu? Você pode nos assistir ao vivo aí pelo YouTube. Você que não tem assinatura, mora em outra cidade ou mora na periferia, você pode assistir a TVI no canal TVI Oficial do YouTube e também no TVI Play, da TVI Play Live do Facebook. Lá estamos ao vivo também para você assistir o nosso programa a hora que você quiser, onde você quiser, tá certo? Então, muito obrigado pelo carinho da audiência. Compartilhe essa ideia com outras pessoas. Escolha pelo menos 5 pessoas do seu círculo de convivência e faça um compartilhamento agora para que ela possa assistir o programa. Hoje temos assuntos muito interessantes aqui no programa. A gente vai conversar aqui com o especialista em direito eleitoral, Alain Góes, né, que vai falar sobre novidades aí, principalmente para quem quer ser candidato a vereador, viu? Mudou muita coisa e é bom você prestar atenção. Vamos falar também sobre Ciretran. Está aqui com a gente o tenente Gilson, que é comandante aí da Ciretran de Itabuna, que vai falar aí sobre a questão do pagamento da vistoria, né, que deixou dúvidas aí depois do pronunciamento aqui da coordenadora Claudiane, que esteve aqui no programa a semana passada. Bom dia, Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está acompanhando o programa TVI News. Interaja com a gente, hoje tem muita coisa boa aqui. Ok, Bárbara. O nome da coordenadora você falou que é? Clariana. Clariana, né? Sim. Eu falei Claudiana, perdão, Clariana. Então o tenente Gilson vai falar hoje aqui no programa. Vamos falar também sobre esporte e outras notícias factuais. Tudo isso a partir de agora, que começa dando a você uma prévia aí como vai ser a previsão do tempo para hoje. Muita gente em dúvida, porque a cidade amanheceu aí cinzenta, né? Então vamos ver se vai chover ou fazer sol na sua cidade. Em Ilhéus, a temperatura máxima 27 graus, mínima 21, com probabilidade de chuva 59%, tempo chuvoso em Ilhéus. Em Itabuna também chove, com máxima de 28 graus, mínima de 19 e probabilidade de chuva de 70%. Em Buerarema, a máxima de 28 graus, mínima de 18 e probabilidade de chuva 32%. Itacaré, máxima de 27, mínima de 22, com probabilidade de 54%. Tempo chuvoso em todas essas cidades. Para Itajuípe, máxima de 29 graus, mínima de 19, com probabilidade de chuva 41%. Tempo chuvoso em Itajuípe. Para Ibicaraí, temperatura máxima 29 graus, mínima 18, com probabilidade de chuva 16%, tempo parcialmente nublado. Em Canavieiras, o tempo também parcialmente nublado, com máxima de 27, mínima de 20 e probabilidade de chuva de 5%. Para Salvador, máxima de 28 graus, mínima de 25, com probabilidade de chuva 3%, tempo parcialmente nublado lá em Salvador. Para Porto Seguro, máxima de 27 graus, mínima de 20, com probabilidade de chuva de 5%, né, o tempo parcialmente ensolarado. Vitória da Conquista também faz sol, com máxima de 28 graus, mínima de 15 e probabilidade de chuva de 5%. É isso aí, previsão do tempo aí para hoje em algumas das principais cidades aqui da Bahia. Bom, vamos começar o programa aqui com os assuntos de hoje. Você que está pensando aí em se candidatar a vereador, né? Você fica naquela dúvida, qual partido melhor, qual partido que me dá mais possibilidade de eleger, né? É o partido que tem um puxador de votos ou é o partido que não tem esse puxador de votos, né? Como é que funciona o coeficiente eleitoral? Então, nós convidamos aqui o especialista, né, Dr. Alain Góes, que sempre está aqui com a gente no programa, nos dando esse prazer, né, de informar bem as pessoas. Então,
Doutor Alain hoje vai trazer essa novidade. O que é que mudou aí no coeficiente eleitoral para as próximas eleições, que é ano que vem? Bom dia, Alain. Obrigado por estar vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Tenente Gilson aqui, minha continência, né? Meu comandante ali. Sabe tudo de legislação do trânsito. Aí sabe. Só não é advogado porque não quer. Não quer, né? Ali ele é bom, ele é bom. Eu acho que ele se formou em Direito, não? Ah, administração, né? Com pós em Direito. Pois é, mas ele sabe mais de legislação de trânsito do que eu, por exemplo, né? Mas é aquela história, cada macaco no seu galho. E nessa questão do eleitoral mesmo, tem muita dúvida, porque houve uma evolução da legislação eleitoral, Barbosa e Bárbara, né? Porque antes você privilegiava aquela história de quem tivesse voto, e você ia para um partido que tivesse aquele puxador de voto, porque aí você, com pouco voto, poderia acabar se elegendo, né? O famoso efeito Tiririca, onde o Tiririca elegeu deputado federal com menos de 2.000 votos. Então você vê por aí, por conta daquela votação grande que ele teve. É verdade. Em função disso, houve uma evolução da legislação, e aí aconteceu na última mesmo eleição municipal, que é essa nossa aqui que a gente trata, né? Já teve a cláusula de barreira com os 10% de votação mínima que você teria que ter do quociente eleitoral para entrar. No caso de Itabuna, vamos primeiro explicar o que é o quociente eleitoral, né, para que a pessoa entenda. Quociente eleitoral, você vai pegar o número dos votos válidos que você vai ter ali em disputa e o que são votos válidos. Voto branco e nulo não conta. Muita gente saiu com aquele fake news, né, dizendo de que se você tivesse numa eleição mais de 50% de votos nulos ou brancos, a eleição seria anulada e você teria que ter uma nova eleição. Mentira. Se apenas eu e você votarmos, vai valer a nossa votação e os outros todos são desprezados, porque o que vale são os votos válidos. E em cima desses votos válidos é que se divide pelo número de cadeiras colocadas em disputa. No caso em Itabuna são 21 cadeiras, e aí você vai ter o quociente eleitoral. O quociente eleitoral em Itabuna gira em torno de seus 5.000 e poucos votos. Então, você, candidato, pensa ser candidato, você tem que ter no mínimo aí, que a cláusula de barreira está mantida, inclusive já existe decisão do próprio STF nesse sentido aí, falando da constitucionalidade disso, onde você tem que ter pelo menos aí, em Itabuna no caso, entre 500 e poucos votos aí, para você poder participar das rodadas aí e poder ser eleito. Se você tiver menos que isso aí, fatalmente você não vai, você pode até seu partido fazer, né, o quociente eleitoral para eleger mais um, mas você, como teve essa questão da cláusula de barreira aí de desempenho, você não irá tomar posse, vai para o outro mais votado. Essa já é uma mudança que você já tem desde a outra eleição municipal. Só que para essa eleição agora, a coisa afunilou mais ainda. Então virou também um fake news, uma falácia, essa questão de você dizer assim, não vou entrar naquele partido ou federação que tenha vereador de mandato ou um puxador de voto, porque eu vou acabar servindo, desculpa até o termo, né, de mulinha para ele ali, e aí vou ajudar e não vou para lugar nenhum. Não. Pelo contrário, você se tiver, que você tem que ter no mínimo aí esses 500 votos. Se você não tiver os 500 votos, é melhor você ser cabo eleitoral e tentar ajudar o cidadão ali de outra forma a entrar do que arriscar, porque você vai e até ficar com aquele gostinho. Não, eu consegui, meu partido fez, mas não vai. Né? Você ganha e não leva. Então você tem que ver, esse é o primeiro ponto. E aí o que é que a gente falou que houve da alteração para essa eleição agora? Está mantida na questão da primeira rodada, que são aquelas coisas, das rodadas que tem. Porque poucos são aqueles que se elegem com esse quociente eleitoral. Em Itabuna mesmo, tirando a questão eu acho que nem Geraldo, daquela outra vez, que ele foi candidato a vereador, teve uma votação estúpida, não se elegeu, por conta justamente do partido não ter atingido o quociente eleitoral. Ele teve muito voto. Ele sozinho teve quase o quociente eleitoral. Se tivesse mais candidatos ali no partido, ele teria ido. Só que aí não foi. Então, eu quero ver, não vi ainda numa eleição em Itabuna ninguém ter, né, seus 4.000, 5.000 votos para vereador. Para vereador, quase que impossível ter. Então a pessoa depende da votação dos outros do partido para poder chegar lá.
Sim, mas aí quem está na frente é que leva, né? Leva os mais votados primeiro, mas mesmo assim, você pode acontecer de ser puxado. Você quer ver uma coisa que por conta dessa alteração da legislação agora iria acontecer? Nosso presidente da Câmara, o atual Erasmo Ávila, ele teve 700 e poucos votos aí, né? Nessa eleição agora, como ele foi eleito na segunda rodada, ele não iria participar da eleição na segunda rodada. Por quê? Porque agora você aplica, a partir da segunda rodada em diante, o que chama a regrinha do 80-20. O que é isso? O partido, para participar, tem que ter pelo menos 80% do quociente eleitoral, ou seja, em torno de seus 4 mil votos aqui, e dentro dele, para participar, você como candidato e ser eleito, você sai do quociente de 10 da primeira rodada e vai para 20%. Na segunda rodada. Da segunda rodada em diante, você tem que ter no mínimo 1.000 votos para poder entrar. Você pode, né? Nesse caso aí, como o exemplo que a gente está dando, o Erasmo, que teve na segunda rodada 700 e poucos votos aí, não iria. Mas isso aí veio justamente para acabar com essas distorções que nós vimos também na eleição passada, onde nós tivemos o PT, que elegeu, né, o Manuel Porfírio com 1.540 votos, parece, e o Diego Pitanga com 1.500 não foi. E viu vereadores aí, né, eleitos com bem menos. Nessa questão agora, com a mudança da legislação, o que é que acontece? Se não houver preenchimento nas rodadas, né, do pessoal, não tiver gente que tenha tido esses 20% nas outras rodadas até preencher, aí vai observar os partidos que tiveram o quociente, que atingiram o quociente, os mais votados. Aí, nesse caso, entraria o Diego Pitanga. Né, porque houve alteração na legislação, né, até preencher a vaga dos 21. Por isso que eu falo, é importante hoje você deixar essa besteira de ter medo de disputar a eleição num partido que tenha vereador de mandato ou aquele que seja o puxador de voto, né? E muita gente fala aí de gente aí, eu não vou para aquele partido porque fulano de tal tá lá. Mesmo não sendo vereador, acha que é forte, que tem potencial de voto. É uma besteira, mudou a legislação e agora é bom, e você vai encontrar, da mesma forma como teve nessa última eleição, partido aqui em Itabuna que fez 3 vereadores, partido que fez 2 vereadores, essa agora você vai ver partidos ou federações aí fazendo 4, 5 vereadores, porque você vai ter com esses puxadores de voto aí, o quociente eleitoral vai aumentar, e aí você, né, com 500, 600 votos poderá ser eleito logo na primeira rodada. É essa conta que mudou e que as pessoas precisam ficar atentas, principalmente você que aí é pré-candidato, está estudando, aí diz, rapaz, eu não vou para aquele partido não, eu tô com medo, isso e aquilo outro, né? Porque hoje vai ser valorizado. E outra, diminuiu a quantidade de candidatos por partido, porque antes você tinha aquela história, era 150%, quer dizer, aquele valor que você tinha mais 50%, hoje caiu, agora é 100% do número de vagas, mais um. Então, no caso de Itabuna, cada nominata de cada partido ou federação serão 22 candidatos. Não pode passar disso. Não pode passar disso. E dentro disso ainda tem a cota. Tem a cota de gênero, que é 70-30, que tem que ser mantida de acordo com a quantidade de candidatos que você apresenta. Porque 22 é teto. Né? Você pode apresentar 20, 15, um candidato, né? Mas sabendo que para ganhar tem que atingir primeiro essa questão do quociente eleitoral e depois tem os 10%, né, que é da cláusula de barreira de desempenho que cada candidato tem que ter no mínimo para poder ser candidato, ou tomar posse. Tem muita gente que pensa assim, eu vou por um exemplo aqui que eu estou dando, viu, gente? Eu vou por solidariedade porque tem pouco cacique, né? Eu vou ter mais chance de voto. Mas tem que lembrar que ele sozinho não vai puxar 5 mil votos, não é isso? E o partido, para eleger, tem que ter esse teto. Tem que ter esse teto para participar da primeira rodada. Na segunda rodada cai um pouco, que vai para os 80%. Mas a segunda rodada já é complicado. Já é complicado. Né? É isso que eu tô. Muitas cidades aí que tinham 3, 4 rodadas, como é o normal em Itabuna até de acontecer, eu acredito que vai ter no máximo 2 rodadas. Né? Então é melhor que se gaste e vá, né, você gastar força para que você vá para um partido com chance de fazer uns 4 e você vá para disputar a eleição, né, principalmente aqueles que têm voto, porque quanto mais voto você tiver no partido, maiores são as chances de você fazer mais vereadores, e aí você acaba puxando esse que teve aí um percentual de 500, 600 votos, pode ir nessa questão aí, coisa que muito dificilmente vai acontecer se você for para um outro partido. Primeiro, porque o partido às vezes não consegue fazer os 5 mil votos, porque juntou um bocado
cidade pequenininho, Isso. e aí não chegou aos 5 mil votos. Se não chegou aos 5 mil votos, não participa da primeira rodada. Aí só vai participar da segunda rodada se tiver 4 mil votos. Aí participa. Só que nessa rodada já aumentou para 20%. Aí já e aí você tem que ter mais no mínimo ainda. 1000. Então como é que você vai ter 1000 votos? Aí já fica difícil para você poder participar. Então, muita atenção nessa hora, converse bastante, principalmente com o dirigente partidário. Aquela história que a gente sempre fala, que entre num partido estruturado, que tem uma boa assessoria jurídica, que tem uma boa assessoria contábil, por conta das regras que mudaram e mudaram muito. Hoje não adianta. E você viu aí, os vereadores de Itabuna, quase 3, iam dançar, justamente porque entraram num partido confiando que estava tudo ok, e te botaram candidatas laranja lá e quase que a porca torcia o rabo. Esse final de semana, essa semana passada, nós tivemos ali na região de Várzea da Roça, né, que é Piemonte da Chapada, e conversávamos com vereadores de Itaberaba e de Jacobina, foram cidades que tiveram essa alteração na legislação, e lá a preocupação deles é muito grande com relação a isso. Tanto que a briga lá é justamente isso, ver mulheres, que infelizmente é mulher, né? A gente fala assim, cota de gênero, mas acaba sendo 70% homem e 30% de mulher. Mas a briga lá é para ter justamente mulheres, e mulheres com qualidade e quantidade de voto, que façam campanha. Você ter voto ou deixar de ter voto, isso aí é consequência. Mas você tem que entrar numa campanha não como laranja, com a intenção de participar, de ir a debate, de pedir voto. Se você não tiver voto, aí é problema, mas principalmente mulher, porque a justiça está de olho, os outros candidatos estão de olho, porque a ação, né, de abuso de poder por conta justamente disso aí, de fraude à cota de gênero, qualquer um pode entrar. No caso de Itabuna mesmo, quem entrou foi o PDT. Né? E aí qualquer outro partido pode entrar alegando, acusando ali essa questão aí da fraude da cota de gênero. E tudo tem que estar muito bem feito, né? Não só nessa questão, mas na contabilidade, na prestação de contas. Prestação de contas, o que vai ter de gente aí que fica inelegível aqui em Itabuna. Nós temos aí, né, a Charliane não pôde disputar a eleição passada por conta justamente de falha na prestação de contas dela. Por conta disso aí ela ficou inelegível até que conserte. Parece que já resolveu esse problema. Mas na última eleição não pôde disputar. Então, por que isso? Por isso que a gente fala, muito cuidado o partido, que às vezes você entra no partido, vão alegar mundos e fundos. Que vem aqui isso e aquilo outro, e você não participou de nada das reuniões, da construção daquela chapa, daquela nominata, não sabe para onde é que o partido vai, com quem vai se aliar na majoritária, entra achando que com aquilo ali você se elege. Lê do engano. Você, além de poder perder a eleição e servir aí sim de mulinha para algum outro aí, pode ficar inelegível por conta da sua prestação de contas, ou perder o mandato por conta justamente das arrumações que a direção partidária possa ter feito e que vai deixar justamente fraudes outras como essa da cota de gênero, que poderá ocasionar com que você, que se desgastou, que não tem nada a ver com aquela confusão ali, fique inelegível. Né? E detalhe, Barbosa, até essa eleição passada, o dirigente partidário que fazia essa fraude não tinha nenhum tipo de punição. Agora mudou. A legislação é que evoluiu e agora o dirigente partidário poderá vir também, se for comprovado de que ele incorreu nessa questão aí da fraude, para aumentar o número de candidatos homens e aumentar justamente o potencial de voto ali da sua nominata, poderá também ficar inelegível. Isso é interessante, você falou aqui no último programa e eu gostei, porque não é justo você punir uma pessoa que foi eleita e que não teve participação direta numa fraude. Pois é, mas aí é que tá, nós temos que mudar essa mentalidade de que partido só existe na época de campanha. Tem que ter, o partido é um ser orgânico, que tem que ter ali reuniões. Os membros. E tem que ter reuniões sempre, né? Temporariamente tem que ter reunião. Por quê? Porque é ali que você vai construir essa parte da nominata. Via de regra, no Brasil não funciona como nos Estados Unidos, que a gente vê lá o democrata fazendo várias convenções, até chegar à grande convenção com a escolha do nome do partido. Não, né? Aqui é o quê? Se reúne só a partir do ano que vem. Né? Esse ano a pessoa só fica olhando. Próxima convenção, no limite, que é o quê? É o mês de abril ali, né? Que você fica 6 meses da eleição, que é o prazo fatal para filiação, 6 de abril, me parece. Então, fica todo mundo esperando ali. Até os 49 do segundo tempo, vai dar meia-noite, a hora de dar entrada ali, finalizar, é que o pessoal entra no partido. Porque agora acabou a dupla filiação, né? Então, vale o quê? A última filiação. Então, a outra já cancela automático. Já cancela automático. Não tem mais aquela história de você sair correndo atrás de dirigente de partido para dar baixa, dar entrada
entrada, pedir a juiz eleitoral, pelo amor de Deus, para você não dar dupla ou tripla filiação. Isso aí acabou, que era uma excrescência mesmo. Eu acho que a liberdade você tem de escolher. Agora, não fique escolhendo até meia-noite, 11 da noite, para poder estar entrando no partido, achando que com aquilo ali você vai ter chance ou não de se eleger. Você tem que ir participar das reuniões do partido, você tem que saber como é que está sendo construída essa nominata de candidatos, porque aí você vai saber se presta, se não presta, se vai ter candidato laranja ou não vai ter candidato laranja, né? Agora, você chegar e aguardar a convenção, só aquela festa, onde você nem vê a ata sendo feita, né? Só vai lá, depois assina, dá a entrada no cartório. Nós temos que evoluir. E a ideia da mudança da legislação é justamente isso. Fazer com que nós fiquemos com poucas agremiações partidárias, e o futuro está correndo para isso. 5, no máximo 6 partidos, né, que aí vão representar justamente os pensamentos da sociedade. Não adianta você ter hoje 23, 30 e tantos partidos como nós temos na legislação e que não representam nada. Você tem um partido mesmo do Partido da Mulher, que um tempo atrás era um homem que era presidente, hoje, graças a Deus, já é uma mulher. Mas é aquele tipo de coisa, representa o quê? Fala-se o quê daquilo ali? Então eu acho que diminuindo, fortalece a nossa democracia, porque nós vamos criar partidos fortes, partidos com mais representatividade, e até mesmo para fazer as negociações, que são negociações democráticas e que acontecem de forma republicana na Câmara de Vereadores. É muito mais fácil você justamente sentar com uma bancada de 5 vereadores de um mesmo partido, 4 vereadores de um mesmo partido, 3 vereadores do mesmo partido, do que ficar lá pongando de um em um, porque tem as interferências outras, até mesmo da própria agremiação em relação a algumas coisas que acontecem ali, e aí você sai fortalecido. E quem ganha com isso é a população, no final das contas. Doutor Alain, nessa mudança da legislação, teve uma mudança só para o candidato ou também para o eleitor? Por exemplo, o eleitor quer saber se pode gravar o seu próprio voto. Não, é aquela história, não é dizendo que é falta de liberdade, mas você sabe que tem coisas que existem só do Brasil, né? Você vende o voto e principalmente houve uma força naquelas comunidades no Rio de Janeiro, onde o tráfico ali não tem como a gente tapar o sol com a peneira. Há uma interferência grande da questão do tráfico naquilo ali. Então eles exigiam que você fosse lá e não apenas fotografasse o voto, porque antigamente pedia para que fotografasse. Só que você fotografava e você não confirmava. O povo também não é besta, né? Ia lá, tinha manha. Aí fotografava de um candidato e na realidade votava em outro. Então agora evoluiu. Estão pedindo para que você filme, mostrando que confirmou, para que você leve aquilo ali. Por isso que hoje é uma exigência que você vá à cabine de votação sem nenhum dispositivo eletrônico. Por quê? Para evitar que haja uma pressão em cima daquele que você vai votar e que você possa livremente escolher quem você quer como candidato e não ser imposto. É por isso que não é permitido. Não é pensando assim, não. Não querem que eu mostre quem eu votei, não. É evitar que outros que não têm a liberdade que você tem venham a ser coagidos a votar num candidato que não é aquele que ele acha que seja o melhor. Agora, Alagoas, voltando a essa situação da filiação, né? Ok. Você falou aí que o certo seria a pessoa estar ali filiada àquele partido o ano todo, participando das reuniões e tal. Mas isso não acontece. Infelizmente fica naquela dúvida, vou deixar para a última hora e tal. Mas fora isso, qual é o melhor período, né? Para a pessoa entrar, participar das reuniões, ver se está tudo ok, conferir lá com os advogados como vai ser a prestação de contas. O limite, sem ser aquele que a gente já conhece, né, da última hora. Olha isso, é aquela história. Eu sugiro que agora, e já estão tendo as conversas, já tem partido aí que já está formando nominatas interessantes que com condição real de eleger de 4 a 5 vereadores em Itabuna. Não é questão de coisa, não, porque por conta dessa questão das rodadas. E que se você tiver voto ali, mesmo que você não vá, como eu estava explicando aqui, né, na primeira e na segunda, por conta da sobra e você tendo uma votação grande, né, você tem que ultrapassar esses 20%. Você participar das outras né, rodadas da sobra. Mas você tendo aí de 1.000 acima de 1.000 votos, a chance de você entrar é gigantesca.
gigantesca. Agora cabe a você escolher justamente, aí vai a agremiação. Aí vamos à sua pergunta. Né? Eu dizia que já a partir de agora, você já tem que começar a conversar. Não precisa bater o martelo. Né? Meu pai já dizia, né, que a gente justamente tem dois ouvidos e uma boca para falar menos e ouvir mais. É época de ouvir. Vá conversar com os dirigentes partidários para poder ver como é que está sendo formada essa nominata aí dos 22 nomes do partido. Vejam quem são as mulheres, principalmente, que estão sendo colocadas ali, que eles estão dizendo que está no partido. Participe das reuniões. Não acredite na palavra apenas, não, fulano está aqui. Né? Vá ver depois as reuniões do partido para ver se fulano ou Beltrana está lá mesmo, de qualquer forma, porque às vezes não está, o cara está jogando, né? E mesmo assim você vai ter que ver quem vai estar lá. Então, vá construindo essa história com essas agremiações para quando chegar lá, justamente março, eu coloco a data limite março, que é o último mês ali que você está chegando. Se você deixar para ir no mês de abril, é só até o dia 6. Então, não vai dar tempo de você conhecer, se organizar, ver. Aquilo que você falou aí é importante. Quem é o advogado que está dando orientação ao meu partido? Exatamente. Quem é o contador que vai estar aí, né, fazendo e verificando essa prestação de contas? Tudo isso aí é importante. Né? A gente costuma dizer que eleição, principalmente de vereador, não é corrida de 100 metros. Você chega para correr, não, é uma maratona. E ganha quem está mais preparado, porque você tem esse período agora que nós estamos vivendo, que é da pré-campanha, e a campanha em si que começa depois do registro. Então as campanhas vão começar a partir do mês de agosto, você já vai ter o período da campanha, e a campanha são só 45 dias, é tiro curto. Então ali é por isso que você tem que, nesse momento agora, né, correr direitinho, por isso que a legislação também mudou, e você pode, a partir do mês de março, já começar com as vaquinhas eleitorais, para que você possa arrecadar recursos e ter condição de custear a sua campanha. Então, muita atenção, muita calma e comecem já a procurar um bom partido para que você possa se filiar, se você tem vontade de concorrer e ganhar. Porque concorrer, todo mundo concorre. Agora ganhar só são 21. E eu queria só fazer uma observação que eu citei aqui como exemplo, solidariedade, né? Mas não tem nada assim proposital de eu ter falado de solidariedade. Não, foi um exemplo dado. Até porque o Solidariedade elegeu Pancadinha, né? Elegeu Ismael. Israel. Ele elegeu 2 vereadores. Israel, Solidariedade, né? mas Israel. Não, o Israel foi o Agir. Cosme resolve. Cosme PMN. O Solidariedade, eu acho que foi, que já foi vereador, Solon Pinheiro. Isso, Solon Pinheiro e o Pancadinha. E agora tá o Júnior do Trator, né? Júnior do Trator tá lá já, né? Que já foi vereador, mas na época que ele foi eleito, foi pelo Solidariedade? Não, foi outro partido. PTN, eu acho. Eu não me recordo qual foi. E você acredita que ele é um puxador de voto, né? Ainda? Quem? O Trator, Júnior Trator? Júnior Trator, ele fez um bom trabalho. Não sei agora, porque você perde, né? Um tempo que você fica fora, e ele não estava nem morando em Itabuna, né? Mas vamos ver aí. Eu sei que o Solon é forte, é um cara bom, é bom você estar num partido. O Cosme resolve, rapaz, né? Infelizmente ele tem um problema de saúde, precisa ser tratado, que é aquele problema da alcoolemia, né? Ele bebe muito. Não fosse isso, eu diria até que ele poderia ser reeleito, né? Eu acho que o Cosme é isso, né? Nós temos nesse momento que ter, aí você falou de solidariedade ao vereador, Cosme resolve. Inclusive eu critiquei aqui, porque muita gente fica postando os vídeos dele na rua, né? Bêbado e tal. Eu acho que essas pessoas têm que pegar ele, ajudar, e não fazer essa propagação negativa, porque aquilo é uma doença, né? O alcoolismo é uma doença. Infelizmente. Outro vereador, Barbosa e doutor Alá, que teve problema de saúde, foi o Glebão, que está substituindo o Dando. Ele teve um AVC e já voltou às atividades. Também nesse caso dele, que está substituindo, se tiver algum agravo da saúde dele, como é que procede? Tem outro suplente? Tem. Você tem um segundo suplente, né, que poderá assumir esse cargo aí. Agora, lembrando que tudo isso aí são substituições provisórias que você tem lá e tal e tudo. Né? Aqui a Câmara de Vereadores, aí vamos lá. Hoje a Câmara já está pagando 22 vereadores, porque o Dando continua recebendo, está afastado. Se o Dando voltar... o Dando voltar não, vamos dizer que o Dando continue afastado, mas o Glebão tem que ser afastado também. Entra outro. Vai pagar mais um. É? Porque
é aquela história, quando você sai para tratamento de saúde, você né, tá o encostado. vereador, você está encostado. Então, o que é que vai tentar fazer? Vai tentar encostar o vereador Glebão pelo INSS. Só que o regime é contributivo. O vereador não contribuiu com o INSS desse período, porque ele não era vereador. Então, vai sobrar para a própria Câmara ter que pagar esse vereador com verba não remuneratória, mas indenizatória, e o outro vereador que vai ser chamado, o segundo suplente, vai ficar lá recebendo também como verba remuneratória. Aí sim. Agora, rapaz, para ele melhorar. Né? A justiça não deu posição nenhuma sobre esse caso do Dan Leone, né? Até agora. Tá andando a coisa. Já vai ter, foi negado a liminar, mas é bom esclarecer que em casos como esse aí de Dando, depois da Operação Faroeste, a justiça não tá dando liminar mais nada, né? Não. Né? Eu acredito que no mérito da ação haja condição de se mudar, porque é aquilo que a gente até comentou aqui, né? Ninguém pode ser culpado por antecipação. Não houve ainda, né, o devido processo legal ali, onde houvesse uma condenação. Existe o quê? Existiu um processo que está no início ainda, tanto que a ação principal contra essa questão aí do ato de improbidade, vamos dizer assim, né, do Dando, não foi dada entrada ainda não. Foi uma cautelar, onde o juiz, né, determinou busca e apreensão e o afastamento cautelar dele. Agora, o que me causa espécie é o fato de que, como é que você determina o afastamento dele com busca e apreensão na casa dele e não faz busca e apreensão no gabinete dele? Não houve busca e apreensão no gabinete. Que deveria ser no gabinete. Pois é, se teria alguma prova de alguma coisa, seria no gabinete. Mas não. Aí isso já deixa margem para uma segunda operação, né? Mas mesmo assim, a segunda operação de quê? Se o gabinete já está sendo ocupado por outro vereador, que pode ter mexido, pode ter feito, não se sabe. Quer dizer, contaminação de provas, aí sim, agora já teve. Aí vai outra. Aí você chega e não determina a busca e apreensão no gabinete, mas afasta o vereador. Afastou para quê? Ele vai produzir prova de quê? E outra, esses assessores que estão sendo acusados aí já estavam afastados da função há mais de um ano. Eu, sinceramente, aí você causa um prejuízo enorme ao mandato do cidadão e não tem como ser aos cofres públicos, que vai estar pagando um vereador a mais, 2 vereadores, quando deveria estar pagando um, desnecessariamente, porque não há prova nos autos que o Dando está coagindo testemunha, que está alterando provas, até porque não tem mais o que se alterar, nem o que se colher de prova nesse sentido aí, nem está atrapalhando o transcurso do processo. Então, para que esse afastamento cautelar do Dando? Serve a que esse afastamento cautelar? Aí fica a justiça injusta, né? Porque você até agora não comprovou nada, não puniu ninguém, o município está arcando com 2 salários. O custo é um dinheiro meu, seu, de todos, né? Que está sendo jogado no ralo aí, porque você está tendo 2 vereadores ali a mais, você está tendo Itabuna tem hoje 22 vereadores pagos. E outra coisa, viu lá, eu não sou da área, você me perdoe que você é especialista, né? Mas eu como leigo, eu imagino assim, o juiz teve subsídio para fazer esse afastamento, para colher essas provas. Então já teve tempo hábil ali para marcar um julgamento e dizer é culpado ou inocente, na minha opinião. Aí depois você dá o direito da defesa e tal, mas decide, o cara fica afastado de uma vez ou não, né? Concordo em número, gênero e grau com você. Só que nesse caso do Dando, nem a ação principal tem. Você tem uma cautelar apenas, rapaz. Aí você afasta e o mandato dele acaba dia 31 de dezembro de 24, acaba o mandato. E esse tempo que ele está fora, que perdeu. Se foi inocente. Quem vai restituir? Como é que vai restituir isso? Olha o prejuízo. Aí vai o erário de novo, porque o vereador pode entrar na justiça contra o município aí para ter um ressarcimento em cima desse prejuízo que ele teve, né? Moral em cima disso aí. Então, eu sou... É aquilo que a gente já comentou em outras decisões judiciais. Essa questão de decisão judicial tem que ter muita cautela, principalmente quando envolve a coisa pública. Né? É muito fácil na questão privada você chegar e ter determinados posicionamentos. Mas quando envolve a questão pública, e ainda mais quando envolve recursos públicos, a gente tem que ter muita cautela. E a justiça não está sendo célere nessas questões e depois não dá resultado nenhum e fica tudo dito pelo não dito, como aconteceu naquele escândalo da Câmara. Inclusive, para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre a situação da dona Ângela Souza, lá, mãe do Mário Alexandre, que é o prefeito de Ilhéus, né? Que a polícia, a justiça fez aquele estardalhaço lá e tal, então todo mundo para efeito negativo, né? Até que prove o contrário, a dona Ângela, né, junto com outras figuras lá de Ilhéus, né, Bento,
o outro secretário Fábio, tá todo mundo na lama, todo mundo é bandido, né? Então, Rapaz, e aí? E se não for? E por que não resolve logo isso? Em que pé tá isso aí? É isso, né? Não tá. Você tem ações que ainda são embrionárias, são cautelares, ações que correm sob segredo de justiça, fica até difícil a gente, né, dizer qualquer ilação a respeito disso, mas é como você falou, né? Para você chegar a esse ponto de fazer busca e apreensão, né? Eu acho que é o último dos últimos recursos. Você tem que ter já materialidade de provas ali. E você, nessas questões cautelares, eu tenho muita reserva, né? Porque para quem está aí fora, cautelar é o que? A liminar, a famosa liminar, né? De início, logo ali, é complicado, né? Você chegar e decidir em cima disso. E ainda mais na Bahia, onde nós tivemos essa questão da faroeste aí, com suas liminares. Então, não estou dizendo que seja o caso aqui, não. Para daqui a pouco estarem dizendo que a gente está dizendo coisa que não é. Não, como volto a dizer, nessa questão de Ilhéus mesmo, o processo corre sob sigilo de justiça, então não temos como dizer maiores coisas aí. Agora, eu tenho um posicionamento, isso é meu particular, em relação a essa questão das decisões cautelares, decisões liminares. Só deveriam ser concedidas quando você tivesse a certeza absoluta com relação a isso aí, e se fosse para trazer o bem. Para prejudicar, eu sou contra, mesmo que você tenha fumaça ali, né, de fato acontecendo. Por quê? Porque se não for depois, for apenas a fumaça, o prejuízo não for, como é que vai retornar esse prejuízo? Eu sou contra. Eu acho assim, é segredo de justiça, então não faça estardalhaço. Né? Acho que o juiz tinha que determinar a Polícia Federal, vá apaisando, vá no horário que não vá com viatura, né, sinalizada, chamativa, vá num carro apaisando e tudo, não cause constrangimento enquanto não se provar que a pessoa... Porque, veja bem, olha a contradição, nós temos hoje uma lei contra o abuso de autoridade, né, que proíbe até você algemar, colarinho branco e tudo mais. Aí você faz um estardalhaço desse, adianta de quê? Pois é, e você como figura pública, você vive do seu bom nome junto à sociedade. Exato. Aí é um negócio, você quer ver aquilo que aconteceu em Itabuna, Itabuna. Né? Onde teve todos os vereadores da Câmara foram afastados. E ali depois só apenas um conseguiu retornar. Por conta de quê? Disso. E aquele processo deu em quê? Deu em quê? Em nada. A gente já teve aí vereador que morreu, a gente já teve vereador que foi prefeito, já acabou o mandato, vice-prefeito, e ninguém sabe de nada. Não, foi e o processo está lá parado. E o pior que envolveu não apenas vereadores, mas servidores da própria casa, que também estão lá, rapaz. Aí você fica... Teve gente que teve depressão profunda. Muito, por conta justamente disso. Gente, esse show pirotécnico que fazem tem que ser feito com cautela. Você está lidando com vidas. E a pessoa, é isso que você falou, a pessoa entra em depressão. Ainda mais quando não se tem prova, não se tem nada. E Itabuna, na nossa região, tem muito dessa pirotecnia. Já teve invasão da FIC também, levaram o computador, não deu em nada. Quer dizer, rapaz, aí a população começa a cair no descrédito da própria população. Esse tipo de ação. Se tá errado, eu sou da favor, puna-se. Mas você chegar e antecipar qualquer tipo de coisa sem ter um devido processo legal, achincalhar, jogar na mídia e esperar que todo mundo aplaude, tal, como no tempo de César, que você pegava os cristãos, joga os leões, joga na cova dos leões. Não é assim, gente. Para finalizar aqui, o Supremo Tribunal mantém o afastamento da desembargadora do TJ aqui da Bahia, né, denunciada na Operação Faroeste. Para o ministro Edson Fachin, a gravidade das condutas justifica as medidas cautelares e previne a reiteração de direitos. Não entendi bem porque, no caso aqui, só ela, né, foi mantida. Você está por dentro dessa operação? Na verdade, não é só ela, né? O dela que já estava mais maduro chegou lá. Todo mundo tem um bocado de gente afastada aí, justamente por conta de não apenas desembargador, mas juiz também, né? Tem afastado aí. É uma operação, por isso que a gente falou. Hoje, para se conseguir uma liminar no Tribunal de Justiça da Bahia, um caso 1 em 1 milhão. Mas não é que seja ruim isso, não. Eu acho que é bom. Porque, né, essas liminares, como estavam sendo dadas, né, por isso que ocasionou a Operação Faroeste. Estava muito estranho. Muito estranho. Estava muito estranho. Agora não, agora você já tem uma certa dificuldade com relação a isso aí, mas é melhor que se dê uma ação no mérito mesmo, que você vai ter mais certeza com relação àquilo ali. Dessa conversa que a gente teve aqui agora mesmo, né? Liminar só se fosse alguma coisa, alguém vai morrer ali. Aí não, vamos dar uma liminar, é um medicamento para evitar justamente agora.
essa questão aí de resguardo de direitos e tal, é melhor dar um tempo, né? E aí você ter no mérito, onde você vai ter mais tempo, onde o processo vai estar maduro, aí é melhor as decisões aí. O nome dela, né, que é a desembargadora afastada, é Lígia Maria Ramos Cunha Lima, né? Então tá aí, foi negado aí o habeas corpus. Agora, você tinha convívio com essa desembargadora? Conhece o trabalho dela? Não, eu conheço ela. Era uma desembargadora que enxia como correta, né? Né? Eu já tive decisões dela, não apenas dela, como de outros lá. Agora não consegui eliminar nenhuma não também, né? Pra deixar... É isso aí. Bom, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez, Alá, e volte aí para semana que vem para a gente bater outro papo. Aqui à disposição. Estando aqui na região, você sabe que pode contar com a gente. Ok. Conversamos então com Alá Góes, especialista, gente, advogado especialista em direito eleitoral, né? Eu diria que é um dos melhores da Bahia e do Brasil, e sempre participando aqui do programa, deixando a gente por dentro de tudo aí sobre legislação eleitoral. Obrigado, Alá. Bom, daqui a pouquinho, depois das cotações, Gilson Nascimento com a gente aqui falando sobre o Ciretran. Bárbara. Vamos com as cotações? O arroba do cacau em Itabuna, R$ 228,15. Em Ilhéus, R$ 228,15 também. Bolsa de Nova York, R$ 238,79. Camacan, R$ 227. Eunápolis, R$ 225. O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$ 230. Itapetinga, R$ 210. Teixeira de Freitas, R$ 200. Salvador, R$ 230. Eunápolis, R$ 220. Café arábica, saca 60 quilos em Barreiras, R$ 805. Em Vitória da Conquista, R$ 760. Bolsa de Nova York, R$ 1.046,61. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 790. Café Conilon, saca 60 quilos. Em Eunápolis, R$ 605. E Itamaraju, R$ 605. É isso aí, as cotações do mercado do boi, do cacau, do café, né? São produtos aqui da nossa Bahia. Olha, gente, há muito tempo eu estou aqui querendo entrevistar o Tenente Gilson Nascimento. Ele é do Ciretran de Itabuna, né? Voltou há pouco tempo. E sempre que o Gilson entra em algum órgão público, ele faz uma mudança, uma revolução, né? Quando ele entrou na Secretaria de Administração, na época do prefeito Azevedo, ele transformou lá a secretaria, logo na entrada, botou tudo de vidro, não tinha segredo lá dentro, né? Tudo transparente. Então mostrou ali seu cartão de visita. Depois ele foi para o Ciretran, fez a mesma coisa. E não só isso, né? Modificou toda a estrutura lá do Ciretran. E agora de volta não poderia ser diferente. E para nossa surpresa não, né? Porque eu já esperava isso do Gilson. Mas eu não sabia que tinha lá, aquele pessoal não era funcionário do Detran, porque a gente chegava lá, tinha muito despachante ali dentro, muita confusão, e o Gilson chegou lá, limpou tudo, tirou até aquelas barraquinhas que ficavam ali, prestando serviço que não era para ser prestado. Fez uma verdadeira limpeza, inclusive moral, dentro do Ciretran de Itabuna. E eu convidei o Gilson para vir aqui, mas não houve tempo, um desencontro aqui e ali na pauta, né? Mas hoje o Gilson aceitou o nosso convite, está aqui para falar sobre esses e outros assuntos. Eu queria, Gilson, falar inicialmente sobre isso, né? Sobre essas mudanças que você fez ali no Ciretran, que melhorou muito para a vida do usuário do Detran, do Cetran, né? Aliás, do Ciretran, que procura lá diariamente e moralizou, né, um pouco essa situação, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa mudança que você fez. Bom dia, obrigado por você ter vindo aqui. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos os amigos aí da TVI. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, né? Prazer é nosso. Sempre que eu sou convidado, sempre que há um espaço para a gente estar interagindo, é importante esse meio de comunicação para a gente poder estar esclarecendo as pessoas que estão em casa do que está acontecendo, principalmente no serviço público. Eu sou um servidor público há 35 anos. Desde antes de entrar na polícia eu já prestava serviço à administração pública. Hoje estou aposentado da Polícia Militar, mas continuo prestando o serviço público e esse é o verdadeiro sentido
do servidor público, né, de servir. Então, como você falou, a gente chegou na Ciretran, encontramos vários problemas, mas nós temos um modelo de trabalho, um modelo de gestão. E o modelo de gestão é voltado para o cidadão, voltado para as pessoas, cuidar de gente. E é isso que nós estamos fazendo lá, não só do servidor, né, que ele precisa estar num local salubre, um local agradável para desempenhar a sua função, mas também as pessoas que procuram o órgão para resolver os seus problemas. Lá, Barbosa, a gente encontra pessoas de todos os tipos, todos os dias. Eu atendo pessoas com problemas de veículo, que vendeu e a pessoa não transferiu, que emprestou o veículo, tomou uma multa e a carteira foi cassada. Então as pessoas chegam com o seu problema e a gente tem que, com bastante paciência e técnica, tentar resolver o problema da melhor forma possível para que o cidadão saia do órgão com a sensação do dever cumprido. Com certeza. Não, e eu até comentei aqui a semana passada, né, sobre isso com a coordenadora que teve aqui, né, mas ela não tinha visitado ainda a sua unidade, né, aí eu perguntei até para ela, você já visitou a unidade de Itabuna? Porque com certeza você vai se surpreender, né, porque hoje a gente entra ali no Ciretran, é bem atendido, sai satisfeito, né. E antes não falando mal das outras gestões, né? Cada um tem sua maneira de gerir, só que para a gente, enquanto usuário, né, tem gestões que não observam esses pequenos detalhes, né? E acaba você indo lá e saindo insatisfeito, porque não conseguiu aquilo que você queria, não foi bem atendido, né? E o Gilson não. Primeiro eles colocam logo ali à disposição, né? A sala está lá de vidro, né? Continua lá. Tô lá. Você chega, não precisa pedir a secretária, você mesmo entra lá, fala com o Gilson. Então isso eu já acho um grande mérito para um servidor público, né? E aqui eu falo de público na presença dele. Você está de parabéns, Gilson. Eu, se fosse uma pessoa também do setor público, eu agiria da mesma forma que você age. Eu acho que esse contato direto, inclusive, facilita até você ter informações de algo errado que pode estar acontecendo, né? Esse é o verdadeiro sentido desse modelo de gestão. Você está à frente para saber o que está acontecendo e resolver os problemas. Né? Outra coisa, Gilson, é a parte funcional ali, né, da área do Ciretran ali, que antes parecia assim que estava meio alargada, hoje você cuida daquilo ali, manda limpar, né? Tem todo aquele zelo ali com o pátio do Ciretran, né? É porque ali, eu costumo sempre dizer aos nossos servidores que a gente passa mais tempo um com o outro do que com a família. Chega pela manhã e sai à tarde. Então a gente tem que estar num local digno para atender as pessoas e digno também para a gente trabalhar. Então a gente estivemos em Salvador tem uns 15 dias, lá com o diretor-geral do Detran, tivemos a parceria dos deputados que cuidam da nossa região, do Paulo Magalhães e o Rosenberg. Estamos lutando para fazer uma reforma geral na Ciretran. Bacana. Uma reforma como fizemos da última vez que estivemos lá em 2015. Né? Mudar a metodologia de atendimento. Naquela época não era nem informatizado, não era, Gilson? E já conseguimos agora melhorar nosso parque tecnológico. Né? Já conseguimos melhorar, trazendo novas máquinas para dar mais celeridade. Quando a gente chegou, o ano retrasado, um documento, em 2022, né? O documento demorava em média, Barbosa, um documento de veículo, demorava em média 5 dias. Né? Hoje, com 24 horas, no máximo 48, quando tem alguma demanda, a pessoa pode ir lá buscar seu documento. As nossas carteiras de habilitação, quando a gente assumiu, nós tínhamos uma demanda reprimida de fila para tirar a foto. Aproximadamente tinham 300 a 400 pessoas na fila de espera. Brincadeira. Então, levava até 6 meses, né? Para tirar uma foto. Hoje o cidadão compra seu laudo e tira a foto no mesmo dia. Nós temos uma entrega de habilitação com 8 dias. Fizemos um mutirão no final de semana com toda a equipe da Ciretran. E de uma vez só chegaram quase 10 malotes de carteira de demandas reprimidas que estavam lá em Salvador. Então hoje nós estamos com a demanda tranquila, completa. O cidadão chega para resolver esse problema. Só se tiver algum problema documental, há algum atraso. A gente entra em contato com ele, venha resolver um problema aqui, uma assinatura que foi feita de forma errada, um documento que estava ilegível, e ele retorna e a demanda é completa. Bacana. Agora, Gilson, por que o Detran tem muito serviço terceirizado? Nós comentamos aqui no TVI News recentemente sobre isso, porque o Detran ele não faz todos os serviços, né? E o consumidor, o motorista, o usuário,
ele precisa estar recorrendo a outros prestadores de serviço, né? Sim. E às vezes isso é abusivo. E também, tipo assim, a pessoa quer ir fazer o serviço, mas para facilitar precisa utilizar desse terceirizado. Por que que a Detran não abrange todas as atividades e precisa recorrer a esse terceirizado? Bom, sua pergunta foi extremamente necessária para as pessoas que estão em casa entenderem como é que funciona a dinâmica e o modelo de gestão do Detran Bahia. Não é o Detran Itabuna, é o Detran Bahia e o Detran Brasil. Percebam vocês, Barbosa, que nós temos hoje na nossa cidade 14, nossa região. Quando eu falo Ciretã Itabuna, entenda Itabuna e mais 22 municípios. Que fazem parte que faz parte da nossa circunscrição. Nós temos 14 autoescolas. Cada autoescola, em média, com 10 funcionários. Então nós temos aí, né, 140 pessoas só de autoescola. Só de autoescola. Nós temos na nossa circunscrição 9 empresas que prestam serviço de vistoria. Aí eu vou tocar nesse assunto com mais veemência, porque foi um objeto da discussão. De vistorias. Essas vistorias, hoje, elas têm em média 4 a 5 funcionários, né? Então emprega, vamos botar 40 servidores, mais ou menos, pessoas mais ou menos. Se esses serviços fossem abarcados pelo Detran, todos os serviços, vistoria, estampagem de placas, clínicas, que antigamente não é da sua época, você é novinha, mas na época nossa, eu e Barbosa, eu e Barbosa, isso, né? Tudo era dentro da Detran. Tudo era dentro da Detran. Barbosa. Voltar para essa época. O exame psicológico dentro do Detran. Tudo era feito lá. Tudo era feito do Detran. Para isso acontecer, para a gente voltar naquela época, com a região que a gente tem hoje, o volume de pessoas, nossa região da Quinta Ciretã atende a uma população de quase 500 mil de pessoas. São 22 municípios. 22 municípios. Pense que nós teremos que ter uma estrutura com aproximadamente 300 a 400 funcionários. Pense você, como seria a estrutura de uma Ciretran com 400 funcionários? Porque ia ser bom para gerar emprego, né? Mas gera mais emprego hoje. Gera mais emprego, sim, porque tem as terceirizadas, né? Tem as terceirizadas que, inclusive, recolhem seus impostos. Né? Fielmente seus impostos, o SS do município e os impostos do Estado. Só de despachante, nós temos, em média, 30 despachantes. Se esses despachantes não estivessem fazendo os serviços terceirizados e estivessem dentro da Ciretran, nós teríamos que ter, Barbosinha, em média de 200 computadores disponíveis, um call center enorme, uma estrutura gigantesca para atender as pessoas e com as dificuldades que a máquina pública tem. Né? Certo. Na realidade, a máquina pública ela tem que se livrar desses serviços internos, burocráticos. É um modelo de gestão. Inclusive, ressalto o processo que o doutor Rodrigo, o diretor-geral do Detran, tem feito, Rodrigo Pimentel, de abrir, inclusive, mais credenciamentos. Quanto mais abre credenciamento, mais nós vamos ter competição, mais nós vamos ter mais empresas no mercado. E a concorrência saudável. Né? Concorrência saudável. Se esses serviços fossem todos feitos numa administração fechada, em vez de ser administração aberta, inclusive, ressalto que esse processo de escolha dessas empresas é feito com base na 866, que é a lei de licitação, e agora a 14133, que é um modelo de licitação. Então não é você não é dizer assim qualquer um, né? Qualquer pessoa, não. Tem que obedecer os critérios. Então, Barbosa, imagine aí a gente ter essa quantidade de pessoas. A gente teria que ter aquele complexo policial todo, com vários galpões de atendimento para atender, se os serviços fossem todos fechados, fosse uma administração fechada do Detran Bahia. E imagine você que a gente precisa agora focar, que o governo tem focado nisso, o governo foi no governo Wagner, no governo Rui, no governo Jerônimo, focado em trabalhar saúde, educação e segurança. Né? Se a máquina tivesse inchada como esses servidores que são terceirizados, né? Nós teríamos hoje um colapso na administração pública de servidores. Né, rapaz? Agora, assim, o Detran também, claro, né? Eu compreendo o que você está dizendo, é uma modernização, mas se tivesse essa máquina inchada, mas ele também arrecada, porque tudo tem que pagar ali um DAGzinho, né? Sim. Você arrecada, mas o objetivo do Estado não é arrecadar. É prestar um serviço de qualidade. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, hoje,
na Ciretran, só voltando ao caso da vistoria, nós precisamos ter, em média, de 20 a 25 vistoriadores para atender a demanda que nós fizemos de vistoria na nossa região, em torno de 1.200 vistorias por mês. A região toda, né? A região toda. Então, pense numa demanda como seria, né, dessas vistorias. Agora, o que é que você acha que levou a dona Clariane, né? Clariana? É a doutora Clariana. É a doutora Clariana. O que é que ela... Porque ela até foi... Assim, me contestou, né? Ela disse, não, mas vocês precisam estar bem informados, o Detran tem que fazer a vistoria, só em último caso e tal. Por que é que ela afirmou isso? A Clariana, eu assisti a entrevista, né? Eu mando um abraço para ela, uma profissional de primeiro quilate do Detran, só que ela foi na contramão. Hoje nós precisamos descentralizar os serviços para dar rapidez ao cliente. Certo. Quando ela fala que os serviços poderiam ser feitos, imagine você que nós temos ainda no Detran Bahia, que não conseguiu ainda ampliar para todos os lugares, vistorias feitas no decalque manualmente, onde um servidor entra debaixo do carro. Tem carro, né? Porque é difícil. Fazer aquele negócio de tem que esperar o motor esfriar. E esses servidores ainda fazem isso. Nós temos ao passo as empresas de vistoria, que inclusive são obrigadas para prestar o serviço terem um processo de responsabilidade civil sobre o processo que está fazendo. Porque tem que ser correto, né? Agora imagine você a olho nu, com um decalque, observar se aquele veículo é clonado ou não. Constantemente a gente detecta veículos clonados, que é uma prática hoje comum em todo o Brasil. Né? Imagine você se a gente tivesse ainda as vistorias manuais, o quanto esse crime estaria sendo verdade, espalhado por toda a Bahia. Facilitava, né? Facilitava. Imagine você, aí eu estava assistindo também a entrevista, né? E as pessoas ficam falando, como você falou há poucos instantes, questiona a questão do preço. Eu também concordo. O Estado quando vai juntando ali, uma taxinha daqui, uma taxinha dali. O Estado deve prover, em breve, chega até reduções. R$4.000, né? Não, ali é para tirar a carteira, é outra história. É outra história. Não, ele está falando no geral, né? Essas taxas. As vistorias são diferentes. Aí, quem vai ser penalizado? Nós temos uma frota no país de 210 milhões, ou 70 milhões de veículos. Para uma população de 210. Então, ou seja, 30% tem carro. Tem veículo. Então, se a gente estatiza o processo, nós faríamos com que todo o 110 fossem contribuintes daquele processo, que apenas 30% tem o veículo. Não, algumas coisas, Gilson, eu sou a favor da privatização, da terceirização. Agora, sim, quando a gente pensa no resultado final para o consumidor, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Sim. O cara teve seu carro preso numa blitz porque ele estava errado. Pronto. Isso aí é indiscutível, né? Cumpra-se a lei. Aí vai para um pátio terceirizado, com guincho terceirizado. Aí, além dele ter que pagar o que ele devia ao governo, que era a obrigação dele pagar, os impostos, ele vai ter que arrumar esse outro dinheiro que não estava previsto, porque cada dia num pátio é mais valor, né? O guincho cobra um valor mais caro, porque é uma situação que não tem como escolher. Dizer assim, não, se o guincho está caro, eu vou pegar outro. Não tem, é só aquele, né? Então, tem certas situações que eu acho que pune mais do que a lei para o cara que está errado, né? Ele tem que ser punido, mas dentro da lei. A legislação já prevê que, se o veículo dele for removido em razão de infração, a obrigação do pagamento é dele. É dele, então, claro. quando ele deixou que aquilo acontecesse, ele sabia que poderia correr o risco de ter que ter seu veículo removido e arcar com todos os danos que causou. Não, até aí eu acho perfeito, mas eu acho que se cobra muito caro, entendeu? Aí você já não olha o lado do ser humano, que às vezes, na maioria dos casos, claro que tem gente que fica por relapso, né? Sim. Não vou pagar outra coisa, não quero pagar imposto, esse aí é outra coisa. Mas tem aquele cara que trabalha ali com carro, que às vezes tem que escolher, eu levo o dinheiro para comprar comida para casa ou pago um imposto, aquela situação delicada, né? Ele está errado. Ninguém aqui está discutindo que ele não tem que ser punido, né? Ele não deixa de estar errado. Mas quando ele é preso e ele é obrigado a pagar muito caro no estacionamento, que poderia cobrar, mas um preço mais acessível. As taxas hoje, Barbosa, elas são definidas por lei. Elas são definidas por leis, não são taxas abusivas. Não é cada um cobra. Antes
Antes dessa legislação, as pessoas cobravam aquilo que dava queria, na né? cabeça. Né? Eu levava para um pátio particular, e ele cobrava o que é a tabela dele. Hoje não. O Estado delimita os valores que são cobrados. Já está em lei. Estão em lei. Quanto a estadia do veículo, como também a quilometragem da guinchada. Hoje o Estado exige que o prestador de serviço exerça sobre o cidadão, cobre do cidadão um valor justo, um valor de mercado. A gente tem informações de outros estados, né, que faz estudo de mercados, que os preços são altíssimos. Né? Em outros países que o veículo aqui na Bahia é mais barato? Bem mais barato. Porque é cobrado em lei. E hoje o projeto do Detran Bahia, justamente, Barbosa, é estabelecer a placa de serviço que são os terceirizados. Eles têm um valor mínimo e valor máximo a cobrar. As autoescolas têm um valor mínimo e valor máximo para cobrar. Para que não haja justamente essa discrepância e o valor abusivo. A gente até falou sobre isso. Por exemplo, na autoescola hoje, se você quiser tirar uma carteira para dirigir carreta, né? Carros pesados, com todas as taxas e tudo, passa até dos R$4.000, né? Fica pesado. Por isso que é necessário que a gente faça um investimento nessa questão da educação, a gente enxugar a máquina, fazer investimento nas escolas públicas. Exatamente. É necessário que a gente consiga incluir no currículo pedagógico das escolas a matéria trânsito. Isso. Para que o aluno saia no segundo grau já com a parte teórica. A parte teórica ele na vai cabeça, estudar, fazer a parte prática. Nós precisamos difundir isso cada vez mais. Existe um projeto da Escola Pública de Trânsito do Governo do Estado. Existe aqui em Itabuna o projeto da Escola Pública de Trânsito, que inclusive foi na nossa gestão. Que continua até hoje, né? Que continua até hoje. São avanços que a gente precisa estar buscando para quem não tem condição, conseguir. Possa ir para a escola pública. Quem tem condição de poder pagar. Isso aí é válido, é justo. E tá de parabéns que foi você que começou aqui, né? Porque não tinha em lugar nenhum, né? Tava parado. E só tem em Itabuna. Porque antigamente o Estado fazia, depois parou, né? E aí Itabuna teve essa iniciativa com você e continua até hoje. Quantos alunos são atendidos ali, Gilson? Eu acredito, como é do município, assim, o controle em média de 40, 50 por mês. Por mês, né? Por mês, são turmas. Quer dizer, ajuda muita gente, né, Gilson? Com certeza, com certeza. E esse é um diapasão que a gente tem que estar buscando, né? Reduzir as taxas públicas, né? Quem puder pagar, paga. Aquele que não puder, ter os seus incentivos, os seus benefícios. Isso é importante, isso aí é muito importante. Bom, dito isso, né? Então, esclarecendo, o Ciretran não está fazendo vistoria, não é isso, Gilson? Não, hoje nós temos empresas terceirizadas, as empresas terceirizadas que fazem o serviço, porque se a gente fosse fazer as vistorias, nós tínhamos que tirar metade dos nossos servidores e aí atrasaria lá o documento final. Então, a gente tem as vistorias no órgão apenas para a questão de clonagem de veículos. Processo de clonagem. Quando é uma denúncia, já está no processo. A gente tem um corpo técnico para executar. Bom, então tá aí para não ficar dúvida, né? Agora, outra coisa, Gilson, nessas mudanças que você fez lá, né, o que foi que você encontrou ali que realmente estava errado e que você passou a vassoura ali, tirou tudo? Eu não vou dizer o que estava errado, Barbosa. É uma coisa que nós criamos em 2015, né, o primeiro núcleo de perícia médica para a pessoa com deficiência. Né? E porque como nós falávamos da máquina inchada, quando eu assumi em 2015, nós encontramos 6 médicos efetivos do Detran, concursados, mas que não exerciam mais as suas atividades no Detran. Cuidavam só da banca especial. E eles viajavam pelo estado fazendo essas bancas especiais. E nós abrimos naquela época um núcleo de perícia médica, o único do interior da Bahia, porque a pessoa hoje que precisa tirar sua carteira ou renovar, que tem deficiência, ela precisa ir para Salvador. Não sabia. Não tem mais a banca no interior, porque quando os médicos se aposentaram, esse núcleo que nós criamos fechou. E nós vamos estar recebendo quinta e sexta agora, a banca? Depois de 3 anos, a banca vem a Itabuna. Bacana. Então a gente já foi nos meios de comunicação, já aproveita agora seu espaço para dizer que quinta e sexta... Essa semana já? Essa semana já. Então depois de amanhã, né? Depois de amanhã. Você que tem problema de deficiência, que tem sua carteira com PCD, né? Dá tempo ainda, procura a gente hoje e amanhã para pegar o seu laudo,
para tentar resolver essa demanda. E outros mutirões irão acontecer agora por diante. Ah, bacana. Parabéns. Precisa reativar isso, porque é a pessoa que tem um problema de mobilidade né, reduzida, ter que ir a Salvador para ter o seu direito de vir completo. Né, então a gente precisa dar dignidade a essas pessoas. Então, quinta e sexta é o núcleo de perícia médica, vai estar aqui em Itabuna, para Itabuna e toda a região. Você de Ilhéus também pode vir. Pronto. Então, eu queria agradecer sua presença, Gilson, e essa oportunidade que eu queria há algum tempo, né, de ter você aqui de público, aqui na sua presença, parabenizá-lo, porque é um servidor público exemplar, né, e não é só no Ciretran, né, eu até citei o exemplo aqui, desde a prefeitura lá, quando eu lhe conheci, a gestão da Secretaria de Administração, que você procura ser transparente, e isso é muito importante, principalmente para o serviço público hoje em dia. Parabéns. Obrigado, Barbosa. Eu estou sempre à disposição. Sempre que eu for convidado, eu vou estar aqui com você batendo papo. Nós estamos agora com um projeto para levar educação para as crianças né, nas cidades circunvizinhas, já que Itabuna tem uma secretaria que tem um trabalho muito bom de educação infantil. Nós estamos com os veículos elétricos para levar para as cidades circunvizinhas. Depois eu vou convidar você para conhecer o projeto. Eu quero ir lá e a gente filma aí para mostrar, tá bom? Muito obrigado. Nada. Conversamos então com Gilson Nascimento, comandante aí da Ciretran aqui de Itabuna, que equivale aí a mais 22 municípios, né, sua região. Parabéns aí pelo trabalho. Bom, a gente vai agora para o quadro Gente de Vitória, né, com a nossa querida Vitória. Mas antes tem um material aí, né? Em Salvador, isso, mulheres serão ouvidas com hora marcada no saque. Vamos ver? Vamos ver. Uma unidade especial da Polícia Civil foi inaugurada no Saque Salvador Shopping em comemoração ao 17º aniversário da Lei Maria da Penha. Com 3 pontos de atendimento, o equipamento prioriza a segurança e o sigilo das mulheres que procuram ajuda, incluindo uma sala para a realização de depoimentos online e o registro de ocorrências. A mulher que for vítima, além de fazer o seu registro, ela pode agendar aqui, inicialmente às quarta-feiras pela tarde, onde ela pode ser ouvida remotamente por um delegado de polícia da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Brotas, ou seja, ela pode ter o seu depoimento, ela pode tirar suas dúvidas. Os atendimentos na unidade serão agendados por meio do saque digital. A vítima de violência, né, geralmente violência doméstica, ela está numa situação de muita vulnerabilidade, né, sua relação com o agressor, e vai ter aqui na rede SAC a possibilidade de fazer isso com segurança, com acolhimento. A rede de atendimento à mulher na Bahia inclui 15 delegacias especializadas e 9 núcleos especiais. No primeiro semestre de 2023, a Polícia Civil instaurou 13.153 inquéritos policiais, encaminhou 7.171 casos ao Poder Judiciário e solicitou 3.064 medidas protetivas de urgência para vítimas de violência doméstica e familiar. Esse é o primeiro ambiente que é entregue. A ideia é que a gente consiga ampliar isso para o interior do estado também, dando um atendimento diferenciado àquela mulher que é vítima de qualquer tipo de violência. Olá, mais um quadro Gente de Vitória. Estamos aqui hoje agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu. E estarmos com gente de Vitória, gente que constrói, gente que colabora por vários lugares dessa cidade, médicos, enfermeiros, profissionais, liberais, todo esse povo que constrói a nossa cidade, dando as mãos, ajudando, estudando para poder trazer benefício para a nossa cidade, a nossa sociedade. Nós estamos aqui no mês de agosto, o mês que temos 2 campanhas muito importantes, o mês que traz assuntos bem relevantes para que venhamos estar discutindo e trazendo para a sociedade as informações para os nossos telespectadores. E nós iniciamos esse mês falando sobre a questão da violência, né? Do combate à violência contra a mulher. E hoje estamos aqui com o agosto também dourado. E eu estou aqui também com meu colega jornalista Eric Tadeu,
que me fez essa lembrança, que eu não estava lembrando, desse assunto tão importante, que é o agosto dourado, que é a questão da amamentação, né? Esse incentivo à doação também de leite materno. Falamos sobre, é um mês que fala sobre violência, mas é um mês também que fala sobre vida. São assuntos muito interessantes para estar trazendo informações. E hoje vamos falar sobre vida. Porque leite materno, ele é vida. É algo tão forte que ele dá vida. É vida o leite. E nós vamos estar aqui falando com a enfermeira Edwina, que vai me chamar de tia, porque temos assim uma relação anterior. E ela hoje vai estar aqui. É muito, muito interessante estar aqui com a Edwina hoje. Passa um filme, Eric, pela minha cabeça, né? De ver uma menina que eu a conheci, anos, né? Que eu a conheci menina, mas ela teve um sonho. Ela teve um sonho de ser enfermeira. E como a gente fala aqui, esse quadro é um quadro que a gente traz, o Gente de Vitória, porque todo profissional, ele tem uma história. Ele tem uma história anterior. Eu tenho uma história, Eric tem a história dele. Para estarmos aqui, nós temos uma história também. Então, por isso que a Gente de Vitória. Porque quem está aí, em vários lugares, teve um começo. Gente que sempre teve uma dificuldade, um sonho que foi realizado. Então nós vamos trazer aqui esse assunto, mas vamos falar um pouquinho também sobre a história de Edwina. Como é que tudo isso começou até ela chegar a ser a enfermeira graduada nesta área. Então, Edwina, aqui está este momento que você falou, tia Vi, marca aí um dia para me falar sobre um assunto, né, que eu me especializei, eu achei tão interessante, e agora chegou esse momento para a gente estar aqui falando e trazendo essa informação hoje para essas mamães, para as grávidas, como é importante amamentar. Então, Edwina, seja bem-vinda ao quadro Gente de Vitória. Ei, tia Vi, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? Porque Ele fez de você um instrumento na minha vida desde sempre e há longos anos, né? Amém. E mais uma vez, colocou você no meu caminho e está me dando a oportunidade de falar de algo que eu amo, né? Cuidar das mães, cuidar dos bebês, falar sobre amamentação. Foi onde eu me encontrei e quem me conhece, quem me acompanha nas minhas redes, sabe que eu sou extremamente apaixonada. Por criança. Por criança. E as mamães também, né? Que a gente acaba colhendo os dois. Fazer o que é bom, fazer com amor. Sim. Não tem como fazer de outro jeito, né? Tem que se dedicar e tem que ser com amor para poder a mágica acontecer, eu costumo dizer, né? E o elo, a conexão de mãe e do bebê no processo da amamentação, tudo tem que estar favorecendo, né, para a mágica acontecer, né, e fluir de fato como tem que ser. Muito bom. Edwina. Isso. A gente estava conversando nos bastidores, né, antes. Olá, telespectadores, assinantes, internautas da TVI. Estamos mais uma vez com mais um Gente de Vitória e, como sempre eu faço, antes de iniciar os nossos trabalhos, aquele agradecimento especial a Vivi Santana por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer para a nossa convidada. Conversamos ali no bastidores, né? Edwina, eu perguntei, Edwina, eu chamo você de Edwina ou não, me chame de Duda. Todo mundo me chama de Duda. De onde foi que saiu Duda? Então, Edwina, as pessoas me chamavam, né, de Edwina, às vezes confundia e falava Eduarda. E aí falava, não, então eu vou te chamar de Duda, porque Edwina lembra Eduarda, né? E até eu lembrar Edwina, Duda fica mais fácil. Aí acabou que pegou e foi no meio do trabalho mesmo, né? E aí eu adotei pra minha vida e as pessoas começaram a me chamar de Duda. Eu percebi também que como dentro do ambiente hospitalar, quando eu chegava e me apresentava, né? Perguntava como é seu nome? Edwina. Nossa, que nome difícil, então pode me chamar de Duda, que facilita a comunicação. Se acontecer alguma coisa, fica mais fácil para lembrar. E aí é dessa forma que eu me apresento, falo meu nome todo, né, Edwina, e na sequência eu deixo eles à vontade para poder me chamar por Duda. E Duda, você tem carinha de 15 anos. Oh, Jesus, eu recebo.
Acho que é porque ela trabalha tanto com criança que ela vai ficando, né? Ela vai ficando mais mimosa, mais criança, não é? A menina tem cara de 15 anos, gente. Oi, gente, que bom. Jeitinho tão assim, tão carinhoso, né? Acho que do próprio trabalho e você acaba puxando isso um pouquinho pra você, né? É verdade. A gente tem que se entregar mesmo. E Duda é filha de quem, Duda? Então, a minha mãe é Maria da Conceição, mais conhecida como Conceição. Que é assistente social, né? A minha mãe é assistente social, sim. Ela trabalhou por quase 20 anos em hospital. Sou filha de Paulo Luiz Alves de Medeiros. O meu pai, ele trabalhou muito tempo aqui na Butano, na Pré-Vicêndio, e recentemente ele era taxista lá da praça de táxis do shopping. E Dia dos Pais vai fazer 1 ano que Deus recolheu o meu pai, e que tem sido dias muito difíceis e que a gente está aprendendo a caminhar sem ele. A saudade é muito grande, né, Duda? Eu posso imaginar. Muito. Né? Eu posso imaginar e compartilho contigo que eu sei como é difícil a gente perder um ente querido. Sim. Né? Infelizmente eu também não tenho a minha mamãe, sinto muita saudade dela. Sim. Inclusive ontem foi aniversário dela. Né? E quando vem essas datas em que a gente costumava ter essas pessoas presentes junto com a gente, são os nossos maiores suportes, são as pessoas que nos dão chão, são as pessoas que nos dão apoio, né? A gente precisa lembrar que em Deus essas pessoas elas continuam. Sim. Você é uma extensão do seu pai, de tudo que ele te ensinou, de tudo que ele realizou na tua vida, sim, de todo o esforço dele para que você chegasse aonde você chegou, para que você realizasse, para que você continue realizando os seus sonhos e para que você seja essa profissional de sucesso que você é hoje. Verdade. Meu pai era maravilhoso. Como pai, ele era um parceirão. Paulo. Ele era conhecido como Paulo Vovô do táxi. Ele tinha cabelo branco. Tinha cabelo branco. As pessoas também chamavam ele de Azevedo, porque ele lembrava muito, né? Parecia com Azevedo. O Capitão Azevedo, sim. Muito bom. E meu pai tinha alma de criança. Meu pai era maravilhoso, assim. Você tem irmãos, Duda? Eu tenho 2 irmãs, Ana Paula e Suzane, elas são mais novas, né? Você é primogênita? Sim, sou a mais velha. Suzane, ela é estudante de Direito e Ana Paula de Engenharia. O que eu quero falar, Eric, é que essa família é para mim um exemplo. É um exemplo de resignação, de vontade de vencer. Eu sempre tenho essa lembrança de vocês, ver as meninas tudo adolescentes. A mãe, ela entrou no Novais, no hospital, nos serviços gerais. Sim. E ela se formou em serviço social. Foi. Então, as meninas, a mãe criou as 3 filhas muito bem criadas. Eu acho que isso é importante, a gente trazer também essa questão, trazendo uma enfermeira como você, que vai falar agora, que você é pós-graduada na área que a gente vai falar daqui a pouco, mas também trazer essa importância, né, familiar também. Então eu vi aquela mãe preocupada com aquelas 3 meninas e ficou na minha memória aquilo ali, aquelas meninas que hoje, como ela diz, né, elas estudam, se formando, outras já formada, mas porque teve essa estrutura familiar, né? Essa questão da família. Então, assim, são pessoas que sempre estão na minha mente. Como é o nome de sua mãe, Duda? Conceição. Conceição. Ela própria já foi uma, acho que a grande referência para vocês, uma alicerce, que são filhas, né, de que com força de vontade, com persistência, né, com Papai do Céu no coração e saúde no corpo, o resto a gente corre atrás e consegue chegar lá. Sim, se vocês me permitem falar a história da minha mãe. A minha mãe, ela voltou a concluir, voltou para os estudos, ainda no ensino fundamental. Ela já era casada e já tinha nós 3. Então, minha mãe voltou com supletivo no ensino fundamental. Aí ela fez o ensino médio, né, de forma regular. E aí, nisso ela trabalhava, já tinha nós 3. E
cuidava da casa, cuidava de tudo, né? Era filha, mãe, esposa e estudante. Minha mãe fez o ensino médio e logo depois ela foi para a faculdade. E a minha mãe conseguiu formar já, primeiro do que eu até. Na Unime, presencial. Na Unime, sim, presencial. E minha mãe se dedicou e ela conseguiu. E ela é meu maior exemplo, assim, sabe, de não desistir mesmo. E foi com ela que, observando todas as experiências dela, que surgiu, ela ambientando, digamos assim, aquele universo hospitalar, que surgiu em você a vontade de ser enfermeira. Como e quando surgiu essa vontade em você? Então, ela sempre compartilhava comigo, né? Minha mãe sempre foi uma admiradora da enfermagem. Inclusive, ela começou a fazer o curso técnico, mas aí, logo depois, a gente prestou o vestibular, né? Eu carreguei ela junto comigo, eu fui para a enfermagem. Eu queria que ela fizesse comigo, mas ela optou por assistente social, por serviço social, né? Mas quando eu tive contato direto com a enfermagem, foi quando a minha avó adoeceu e ela ficou longos meses internada no Calixto, desculpa. E eu tinha 15 anos e eu lembro que minha mãe ficava a maior parte do tempo com ela e eu faltava aula, dizia para minha mãe que tinha acabado cedo ou que não teve aula no dia para eu poder ficar lá com a minha avó. Eu era muito pegada com a minha avó, né? Eu tenho memórias assim muito saudosas dela. E eu ficava lá com a minha avó e eu observava que quem estava com a maior frequência tendo contato com ela enquanto paciente era a enfermagem, era o técnico de enfermagem, era o enfermeiro. Entendeu? Então eu fiquei fascinada. Eu costumo dizer que foi a enfermagem que me escolheu, porque eu lembro que o leito era duplo. E aí tava a minha avó e tinha uma outra senhora, a gente acabou criando amizade, conversando todo mundo ali. Só que teve um dia que essa senhora aqui que estava no quarto com a minha avó passou mal. Ela passou mal, estava com a filha dela na hora, a filha dela ficou desorientada, não sabia o que fazer. E eu consegui manter a calma, conduzir a situação, pedir para que ela fosse em busca, né, no posto de enfermagem, enquanto eu estava cuidando da mãe dela. E aí, infelizmente, a mãe dela acabou indo a óbito aquele dia, mas ali foi o meu primeiro contato, assim, sabe? Eu consegui manter a calma, conduzir a situação, orientar ela para que ela fosse em busca de socorro, enquanto a mãe dela não estava sozinha. Então, foi o meu primeiro despertar. E aí, eu digo que eu tinha 15 anos, né? Eu digo que foi ali que a enfermagem me escolheu. Foi para dentro do seu coração. Foi. E em algum momento, nesse processo de estudos, né? Aí eu quero ir lá para a base mesmo. Sim. Antes da enfermagem. Você é de Itabuna, Duda? Sim, sou de Itabuna, nasci. Você passou por quais escolas até chegar na faculdade de enfermagem? Então, eu estudei no CIS, o ensino fundamental, e o ensino médio eu estudei na escola militar. E sempre morou onde? E sempre morei aqui em Itabuna. A gente viajou no Santa Inês, 15 anos, e depois a gente mudou para o bairro de Fátima. Aí a gente ficou um tempo e depois mudamos para Monte Cristo. Muito bom. Aconteceu o curso de enfermagem para você, né? E com o curso de enfermagem, com o seu trabalho de carinho mesmo, de cuidar de pessoas, veio a luz em você de que havia uma lacuna sobre como prestar um trabalho que fosse um pouco mais específico para mães e bebês. Sim. Você estagiou no Novais, isso foi despertado, foi isso? Sim, isso. Então, eu comecei no curso técnico, né? Primeiro eu fiz o curso técnico, toda a minha base na enfermagem. Eu tenho 12 anos na área da enfermagem, mas toda a minha base, toda a minha destreza, né? Foi o técnico de enfermagem que me deu. Eu tenho muito orgulho disso. E eu fiz o curso técnico, 2 anos, né? Fiz estágio, só que no estágio a gente não teve contato inicialmente com o Hospital Manuel Novaes, que é a nossa referência, né, de maternidade. Mas eu fiz na Esther Gomes o estágio e lá era muito superficial, né, que a gente tinha que saber questão de dar ao banho, os cuidados, o que tinha que olhar muito mais superficial do bebê. Só que aí eu tive a oportunidade de trabalhar lá, né, e aí eu tive um contato muito mais direto, né, com as mães, que era o primeiro momento ali de colocar no peito, as dificuldades, a depender do procedimento, né, que ela tinha feito, se cesárea ou se parto normal, porque tem nessa questão uma dificuldade entre um e outro. E aí eu vi a dificuldade delas, acabava aqui no momento... Foi levada para o lugar certo. Isso. E eu fui cair bem na maternidade, né? Comecei na pediatria. Só para situar,
Maternidade Esther Gomes, atualmente maternidade Otaciana Pinto, para quem não sabe, não se lembra, Sim. A maternidade da mãe pobre foi criada na gestão do ex-prefeito Fernando Gomes e que hoje é um dos centros de saúde que nós temos aqui no município e que tem essa missão principalmente de cuidar das mamães e dos bebês. Sim, e aí foi quando eu tive a oportunidade de ir trabalhar bem no setor da maternidade, né, que eu recebi essas mães vindas do centro cirúrgico, de parto cesáreo, ou vinda da sala de parto normal, e aí eu via, né, muitas vezes a insegurança. Cada filho é único, mas uma insegurança muito maior, um medo muito maior das mães de primeiro filho, das mães de primeira viagem. Então acabava que eu via dificuldade, muitas delas vindas de outras cidades, sem acompanhante, ou às vezes chegava no alojamento conjunto, né? Chegava a mãe e o bebê, e elas não tinham acompanhante, e aí era o momento que eu me envolvia e acolhia esses dois, sabe? Para poder atender as necessidades daquele momento, passar mais segurança para ela e reforçar positivamente que ela foi preparada para aquele momento e que ela tinha toda a capacidade de receber o bebê, cuidar e amamentar. Muito bom. Maravilha, Vitória, viu? antes da gente continuar rapidinho, a gente lembra para os nossos telespectadores, assinantes, internautas que estão acompanhando a gente, se você tem alguma dúvida, quer participar dessa conversa com a gente, com a Duda Medeiros, sobre amamentação, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 739-8809-3838, tá? Aquela mensagem curtinha, aquela pergunta que você quer fazer para a Duda, e a gente vai colocar aqui no ar. Se identifique, coloque o lugar onde você mora e aí a gente passa essa pergunta para a Duda, tá certo? Duda, você falou no instante e a gente já começa a tratar um pouco de algumas questões técnicas sobre a amamentação, que foi sobre a questão da mãe que tem um parto normal e a mãe que passa por um parto cesáreo. Esses dois procedimentos, eles incidem de alguma forma na dificuldade ou na facilidade da mãe de amamentar? Sim, principalmente que o parto cesariano, ele tem toda a intervenção médica, né? Ele é uma cirurgia. Ele diminui o protagonismo da mulher, tá? A cesárea... O parto cesáreo, a cirurgia cesariana, ela é um parto consentido, né? Caso a mãe opte pelo parto cesariano, caso tenha necessidade. E o parto normal da mesma forma. Né? Então, assim, quando essa mãe ela tem o bebê de parto normal, é muito mais fácil porque ela já passou pelo processo de trabalho de parto, então o corpo reconhece que está chegando o bebê que aquele corpo produziu, né, o leite, o colostro inicialmente, e aí ela já vai ter aquele contato, vai ser mais fácil, né? Já o parto cesáreo, por conta das medicações, por conta do processo anestésico, ele interfere um pouco, né, na questão da saída do leite. Muito bom. E uma coisa muito importante que a gente precisa fazer, inclusive a rigor da campanha Agosto Dourado, é que, segundo o próprio Ministério da Saúde, o Brasil é um dos países recordistas na realização de partos cesáreos. Sim. E muitos deles desnecessários. Sim. Às vezes eles são realizados por opção da mãe, porque elas não querem sentir dor durante o parto, não é, Duda? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se possível. Questão assim de opção delas, né? Porque já tem uma questão cultural ou a gente não sabe também como que influencia essa questão da rede de apoio dela e das pessoas que estão em volta dela, né? Que vai levando sempre para a parte negativa. Mas assim, o fato de ela escolher o parto cesariano, o parto normal, não faz dela menos mãe. Porque tem essa questão de, a mãe que pariu normal sabe o que é ter um bebê normal e leva um título de mãe, e a mãe que pariu, que teve um bebê de parto cesáreo, ela é menos mãe porque passou pelo procedimento, tá? E na verdade não é assim, não desqualifica, não diminui uma nem outra por conta do processo, mas assim, tanto uma questão cultural de não querer sentir dor, né, de passar pelo processo, como também vai muito profissional, né, que está acompanhando, porque envolve também outros fatores como a indicação, né, a questão da conversa e do convencimento ali entre o profissional que está acompanhando aquela mãe, né, até o processo de aceitação e acabar sendo um procedimento consentido, né, e aceitado por elas. Muito bom. Tá chegando algumas perguntas aqui pra gente já, Duda, e aí eu, se possível, queria que você observasse e ver como é que a gente
dialoga com isso aqui. Yara Fontes, ela disse que ela mora no bairro do Pontalzinho e ela faz a seguinte pergunta: como é que eu posso saber se meu bebê está com fome? Isso, interessante. Coisa linda, né? Então, geralmente as mães, né, os pais em si, eles têm aquele pensamento e a visão de que todo choro do bebê é porque ele está com fome. Só que não é bem dessa maneira. O choro do bebê é a comunicação que ele tem com a gente, né? Então a gente tem que aprender a observar o bebê como um todo. É a forma dele se comunicar. Exatamente. Tá chorando demais, às vezes é um colinho, é um aconchego, é saudade do cheirinho da mãe. Conversar um pouquinho. Isso, do pai, de ouvir a voz, né? Mas sinais específicos de fome é choro persistente, mãozinha fechada, eles choram com a mãozinha bem fechada, mãozinha na boca, estalinhos ou de beijinho, entendeu? Esses são os sinais mais característicos que o bebê está com fome. Mas até todo esse processo, pega o seu bebê, aconchega, acalenta, conversa, vê se não é uma fraldinha suja, se não é uma roupa que está apertando. Mas não tem diferença do choro, não? Um choro mais que ele fica avermelhado, às vezes ele fica arroxado, né? Então, isso. Não tem. Entendeu? É por isso que a gente tem que aprender a ver o bebê como todo, entendeu? Você Quando ele falando de já bebê, tá assim, eu já estou imaginando uma carinha chorando de bebê, sabia? entendeu? Então, os sinais característicos da fome é esse mesmo, de mãozinha fechada, mãozinha na boca, procurando, sabe, os estalinhos, a linguinha para fora. Esses são os sinais indicativos de fome, mas a gente tem que aprender a olhar o bebê como um todo para descobrir a necessidade dele, que ele sabe falar. Então, ele vai comunicar com a gente chorando. Muito bom. Lá nos bastidores, Duda, eu comentei com você o seguinte: você é consultora em amamentação. Sim. Né? E uma consultora, geralmente, quando ela é acionada, é porque ela precisa resolver um problema. Sim. Que problemas podem acontecer nesse processo de amamentação de mamãe com seu filho? Certo. A maior e principal queixa, assim, que está no topo é a questão da dor. Né? É a maior queixa delas. O que eu costumo dizer é que não existe um processo de amamentação 100% sem dor. Agora, a gente tem que ter cuidado em falar da dor e saber até que ponto essa dor é normal, né? Inicialmente, quando o bebê pega no peito, o mamilo, a região... Todas têm dores? Todas têm dores. Agora, sim, o que elas vão dizer pra gente é a intensidade da dor de uma para outra que muda, né? Então, não existe amamentação zero dor, mas a gente tem algumas regras e tem que ter o cuidado em falar até que ponto essa dor é normal. Como o mamilo, né, a areola é uma região sensível, que é cheia de terminação nervosa, no início da pega do bebê, ele vai fazer uma extensão do bico do peito, né? Para poder ancorar na boca e ele começar a fazer o processo de sucção. Então, nesse processo de ele abocanhar e fazer essa sucção, de fazer essa como que eu vou falar? De trazer o bico do peito para dentro da boca dele, para ancorar a linguinha, fazer formato de conchinha, né, para poder realizar o processo de sucção corretamente, ela vai sentir esse processo porque é uma região sensível e cheia de terminação nervosa. Só que nesse processo a gente tem que entender o seguinte, que tem chamado da regra dos 30 segundos. Se dentro de 30 segundos, né, o bebê pegou no peito, doeu, mas aí ela começa forte e vai diminuindo, ok, a gente pode continuar porque é um processo normal. Mas se esse bebê pega no peito, dói, e a dor é do começo ao fim, é preciso tirar esse bebê e reposicionar. E se a cada vez que o bebê for pegar no peito, essa dor persistir, ficar cada vez pior, aí a gente tem que passar para poder avaliar outros detalhes, né, voltados mais para a boquinha do bebê, para a gente identificar esse problema, porque nunca é avaliado só a mãe ou só o bebê, é o conjunto, a gente tem que avaliar os dois. Acontece ferir também, né? Sim. Tem ferimentos graves, eu já vi ferimentos. Tem as lesões, que são graves. Isso, são as queixas, né, das mães, e muitas vezes é a maior causa do desmame precoce. Que perpassa um pouco pela pergunta que eu ia tá aqui na ponta da agulha para lhe fazer. Sim. Que é o seguinte: se a mãe sente essas dores, tem como amenizá-las? Ou você me disse que zero dor é praticamente impossível. Sim. Mas tem como amenizar esse problema? Sim, tem como amenizar, sim. Que aí é quando a gente faz a avaliação da mãe e do bebê, ajustando a pega, porque a pega incorreta, né, faz de fato sentir dor, sendo a dor inicialmente, né,
e aliviando ou a dor do começo ao fim. Entre outros fatores que precisa ser avaliado, como o freio da língua, o freio labial, né? O posicionamento do bebê no colo também. Então, são detalhes, é um conjunto que a gente precisa avaliar, identificar e entrar com um plano de ação. Lembrando para os nossos telespectadores, principalmente para as nossas telespectadoras, Sim. que cada caso é um caso individual. Com certeza. Existe uma receita que sirva para todas, não. Não é isso, Duda? Isso, é isso que a gente tem que ter cuidado também. Muitas mães, elas já chegam assim, porque a minha colega falou que doeu, ou então... Um exemplo, eu estou gestante e eu já tive meu bebê e você está gestante, Xavi. E aí eu tive uma experiência negativa de dor e tudo mais, então eu vou compartilhar toda a minha dor e meu sofrimento com você e você já vai absorver achando que vai acontecer isso com você também. Então, as mães, as gestantes, elas precisam ter muito cuidado com o que houve de experiências de outras pessoas, né? Porque não é porque aconteceu com ela que pode acontecer comigo, né? Mas assim, a gente pode intervir e a gente pode facilitar esse processo, digamos assim, buscando informação, né, com um profissional capacitado que de fato entenda do processo, né, para poder prevenir, né, esse processo, porque de fato tem como prevenir. E aí a gente faz mais uma observação importante, que não se usa nenhum remédio caseiro para diminuir dor e algumas pessoas ainda pensam assim, tem simpatia para diminuir a dor. Fala um pouco sobre isso, Duda. Então, tem essa questão da simpatia, eu ouvia muito da minha avó, né? Simpatia? Existe. Sim, então, eu ouvia muito assim da minha avó fazendo. A minha mãe, eu tive experiência, né, da minha irmã do meio. Quando ela nasceu, eu acompanhei o processo de amamentação, é muito vivo na minha memória. Minha irmã, eu tinha 7 anos quando a minha irmã nasceu. E eu lembro dos gritos, eu lembro de como que a minha mãe sofreu, porque não tinha informação naquela época, né? Antigamente, se você for falar assim com as pessoas mais experientes, com os nossos avós, né, as pessoas mais velhas, eles eram assim, colocando o peito, tá doendo, é normal. Não é normal, gente, sentir dor. A amamentação, ela tem que ser prazerosa, né? Para a mágica, mais uma vez, como eu falo, para a mágica acontecer, para o processo fluir, né? Até porque se tem dor, a mãe ela vai entrar num processo de estresse muito grande e vai acabar bloqueando os hormônios que são responsáveis pela produção e pela saída do leite, né? Então, assim, sobre a questão das medicações caseiras, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai usar, porque pode acabar complicando a situação, né? A questão também da compressa fria, da compressa quente, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem um tempo estabelecido que você tem que usar a compressa quente ou a compressa morna, e em que situação cada uma ela tem que ser usada. Até a temperatura mesmo também, né? Exatamente. É isso. Outro detalhe que eu quero te perguntar. Há uma diferença entre um seio, uma mama, né? Uma mama grande e uma mama pequena? Há uma dificuldade da mama grande para amamentar? A questão da dificuldade, sim. Mas eu imaginei que você fosse perguntar assim, se uma mama grande ela produz mais leite e uma mama pequena produz menos leite. Mas pode responder isso também. Pode responder. Isso. Porque ele também está curioso por isso. Isso, porque é uma das perguntas, né? Uma dúvida, e não tem nada a ver, tá? O tamanho da mama em produzir mais ou menos leite, tá? E a questão da mama grande, assim, para uma mãe que teve o primeiro bebê, para uma mãe de primeira viagem, ela vai encontrar mais dificuldade com a mama mais volumosa. Então, a gente tem técnicas, né, que pode ali favorecer, né, e dar certo o processo de amamentação. Mas é necessário que ela busque, né, essa ajuda. Assim como a mama pequena também, ela pode ter uma certa dificuldade, vamos supor, referente ao mamilo. Porque a gente tem vários tipos de mamilo, né, o mamilo plano, o mamilo invertido, o mamilo alongado, um semiplano, entendeu? Então, essas dificuldades assim que a gente pode encontrar. Eu já coloco uma outra dúvida. É possível que uma mama produza mais leite do que a outra, Duda? Mediante estímulo, né? Porque a amamentação, ela é estímulo. O peito, ele é fábrica. Ele não para de produzir. Mas a proporção com que ele é estimulado, se tem uma mãe que ela tem um bebê e ela usa mais a mama direita, oferta mais a mama direita para o seu bebê, obviamente aquela mama ela vai produzir muito mais, né, do que a esquerda, que ela oferece bem menos. Mas ainda assim a mama esquerda é uma fábrica, ela vai ali estar produzindo, só que em uma quantidade menor.
O que eu observo também é que tem mamas que tem um bico maior, às vezes até a mama menor, ela tem um bico maior. Sim. E as mamas grandes, elas não têm. Tem mulheres que não têm nada. Verdade. E aí? Então, não é? Mas aí a gente tem como intervir. As mamas volumosas, geralmente elas são mamas flácidas, né? Que acaba facilitando na hora de a gente fazer a pega. Porque tem formas, né, de a gente fazer a pega no sanduíche, fazer a xícara. Isso pode ser um treinamento na gravidez? E fazendo isso ou não? Não pode. Ela pode aprender como ofertar a posição correta de pegar a mama para poder ofertar e colocar na boca do bebê. Na gravidez, não existe. A única preparação no processo de amamentação que existe ainda na gestação é a preparação emocional, preparação psicológica e com informação. Nada mais do que isso, de usar esponja vegetal, né, de toalha, essas coisas, a gente não faça isso, porque é uma região sensível que você vai causar ali traumas, e isso não tem indicação, a gente tem que ter muito cuidado nessas informações, tá? Então, o que prepara é o nosso psicológico, o nosso emocional, e através de informações, né, preparando para poder receber esse bebê e amamentar. Toda mulher tem leite. Toda mulher tem leite. Toda mulher tem, mas tem mulher que fala assim, eu não amamentei porque eu não tive leite. E aí? Isso, não teve leite. Sim. Agora, sim, até que ponto ela teve leite? Ela produziu leite, só que muitas vezes aquela questão cultural do leite fraco. Entendeu? Não existe leite fraco. Eu costumo dizer assim, se o leite fosse fraco, Deus não ia fazer a mãe produzir para poder oferecer para o bebê. Porque a mãe foi feita para gestar, para gerar, né? Automaticamente o corpo dela vai se preparar, vai produzir o leite porque o bebê está vindo para mamar. Toda mulher produz leite. Deixa eu te falar que eu não Uma coisa importantíssima... Nadinha, tia Vitória. Ô, Dudu, uma coisa importantíssima é que até um determinado tempo após o nascimento da criança, o único alimento que ela deve receber é o leite materno. Exatamente, o leite materno, né, de preferência ali na primeira hora após o nascimento, que é a chamada hora de ouro, né, ou golden hour, aquele momento da adrenalina, assim que o bebê nasce, ele vem e tem o contato pele a pele com a mãe, tá? Isso vai fortalecer o vínculo afetivo, e ali todos os hormônios responsáveis pela produção do leite, do colostro, e a ejeção, a saída do leite vai estar a todo vapor, e aí vai favorecer esse momento, né, do primeiro contato. Nem água a criança pode beber? Nem água, só depois dos 6 meses, isso é o Ministério da Saúde quem diz, tá? É aleitamento exclusivo até os 6 meses, né? Após 6 meses, introdução alimentar, e você pode ofertar água, até porque não tem necessidade. O leite materno, ele é composto de 87,5% de água. Uma quantidade grande. Então, exatamente, a água já está lá no leite, né? Que vai saciar a sede dele, que vai alimentar, vai nutrir e vai proteger. Tem mulheres que têm mais leite do que outras, isso é genética? Sim, que produz mais leite do que outras mulheres, né? Tia Vitória, não é sobre genética, é sobre a questão emocional mesmo. A gente não sabe como que essa mãe, qual o apoio que ela está tendo e como que está a cabeça dela, porque a amamentação é muito questão emocional envolvida. Se a cabeça dela não está bem, o processo não vai acontecer aqui. Entendeu? É puramente emocional, tanto que nas indicações a gente fala assim, ó, é necessário que ela esteja em um ambiente tranquilo, é necessário que ela tenha uma rede de apoio que apoie ela e incentive positivamente ao processo de amamentação, e não fique dizendo que o leite está fraco, que a criança está chorando porque está com fome e que tem que fazer um mingau. Isso, a cabeça dela já está ali a 1000, entendeu? A adrenalina, a preocupação sobe, e aqui a mágica não acontece, o processo não vai acontecer. Já pensou quando a mulher tem gêmeos, hein, Eric, não é? Eu já tenho algumas perguntas aqui, eu vou tentar fazer tipo um bate-troca, pra gente ver se consegue responder rapidinho, até porque a gente tem algumas imagens ainda. Certo. Eu gostaria de colocar no ar e que você comentasse um pouco sobre elas com a gente. E aí vem, eu vou destacar especialmente essa pergunta, que é do Pedro Ribeiro Júnior, no bairro Jardim Vitória, aqui em Itabuna. O Pedro, por ser o Pedro um homem, geralmente um homem não se envolve muito nessas questões de amamentação. Sim. Mas aí, antes de fazer a pergunta dele, eu queria que você comentasse. É importante que o parceiro esteja com a esposa nesse momento de amamentação, principalmente para que ela se sinta ainda mais emocionalmente fortalecida
para esse momento que é tão mágico entre mamãe e o bebê, né, Duda? Isso, exatamente. Aí quando a gente fala sobre a rede de apoio, só quando a gente fala da rede de apoio, a gente já imagina várias pessoas, mas muitas vezes é a mãe, o esposo e o bebê. Outra coisa que eu costumo dizer assim é tem mães que falam assim, nossa, ele me ajuda. O pai, ele não ajuda, ele faz a obrigação dele, sabe? Ele tem por direito, né, por obrigação, participar e apoiar a mãe nesse processo, entendeu? Obviamente que a gente tem uns que são mais dedicados, mais interessados e estão ali o tempo todo, né? Tem consultorias que eu vou e que o esposo está lá outro dia. Recentemente eu fui fazer uma consultoria e quando eu cheguei lá, o pai, ele tinha feito uma listinha no celular de perguntas para me fazer, entendeu? Eu achei isso muito interessante e dava para ver que ele já tinha ido se informar antes, mas ele queria ouvir de um profissional, sabe, com mais segurança, aquilo que ele já tinha pesquisado. Então, eu achei fantástico. A gente encontra, né, pais que, tipo assim, não participam, mas eu tenho encontrado muito mais pais extremamente participativos e interessados em aprender para poder apoiar a esposa, uma outra questão social também, há casos em que a gente pode falar em mães solteiras. Sim. Né? E aí essa rede de apoio, ela deve vir principalmente da família e dos amigos. Exatamente, né, exatamente. E uma das queixas dessas mães solos é que os amigos, né, eles estão presentes enquanto não tem o bebê. Depois que o bebê chega, eles simplesmente desaparecem, né? Então, a importância, né, do apoio da Aí vem a pergunta do Pedro. Pedro, desculpa demorar de fazer sua pergunta, mas eu precisava falar sobre isso. É importante a gente falar sobre essa rede de apoio. Lembrar que mãe não é uma mãe sozinha e o filhote dela também não é um filhote sozinho. Isso é uma questão social. É preciso que você, família, você, amigos, você que está ali em volta daquela criança, em volta daquela mãe, dê para ela a segurança necessária para que esse processo de amamentação aconteça da melhor maneira possível. E aí vem a dúvida do Pedro. Qual o tempo ideal para se amamentar o bebê? Ótimo, boa pergunta, é o que eu mais escuto também. Então, não tem, antigamente, algumas literaturas falavam assim em uma amamentação, um tempo de 20 minutos. Hoje não tem mais isso, tá? A amamentação, ela é em livre demanda, né? Fala assim em livre demanda, que é sempre que o bebê quiser e não quando a gente achar, né, que precisa mamar. Se bem que tem bebês que são mais preguiçosos, a mãe precisa se organizar, né, e fazer o intervalo ali de 3 a 4 horas, não pode passar de 4 horas, né? Tem outras questões que precisam ser observadas, que é um cuidado maior que tem que ter com o bebê, que é um baixo peso, ou que é um peso ali limite, né, após o nascimento. E assim, o que eu ensino, né, para as minhas mães, para as mãezinhas, é o seguinte: o bebê, ele vem para o peito, ele vai mamar. Como que eu vou saber que esse bebê, ele está satisfeito? Primeiro ponto, ele vai largar o peito sozinho. Quando ele estiver saciado, ele vai largar o peito sozinho e vai desmaiar, tá? Aí o outro segundo passo que a gente faz, quando o bebê ele chega, lembra das mãozinhas que eu falei no início, que ele fica com as mãozinhas enrijecidas, fechadinhas, ele começa a relaxar, a proporção com que ele vai ficando nutrido, ele vai relaxando essa mãozinha e aqui, ó, o braço desmaia. Quando ele largar o peito e que você pegar no bracinho dele, que subir e soltar e tiver molinho, pode tirar, colocar ali para poder arrotar que ele está saciado. Ô Duda, aí vem uma curiosidade minha. Sim. Né? Que a gente que trabalha muito com comunicação, a gente vê, por exemplo, a história do boxeador Popó. Sim. Ele conta muito de boca cheia que a mãe dele fez questão que ele mamasse até onde fosse possível. E foi assim com todos os irmãos dele. E ele particularmente me parece que mamou até os 6, 7 anos de idade. E que talvez por isso ele tenha conseguido ter um organismo tão forte e pronto, né, para a prática do esporte físico dele, que exige muita energia e muito esforço. É exatamente assim? Uma criança pode ser amamentada até uma idade um pouco mais avançada, digamos assim? Como é que isso funciona do ponto de vista da amamentação e quais os reflexos disso para o organismo da criança? Sim. Primeiro ponto, quem decide é a mãe. A cria é dela,
ela não tem que ficar ouvindo palpites e nem a gente tem que ficar dando palpite para ela, que a cria sendo dela, ela vai fazer como ela achar que deve ser feito. Mas, voltando para a ciência, o Ministério da Saúde diz que é aleitamento exclusivo até os 6 meses, né, e indicado a amamentação até os 2 anos de idade, né, que é quando o processo da janela imunológica do bebê, o sistema imunológico do bebê, ele já vai estar fechado. Então, assim, se essa mãe ela quer amamentar 2, 3, 4 anos, é ela quem vai decidir. Entendeu? E ainda ontem eu recebi uma mensagem, né, de uma amiga que tá no Rio de Janeiro e ela falou assim: nossa, meu bebê tem 3 anos hoje e ele ainda mama e eu recebo muitas críticas. Eu falei, mas você não tem que ouvir as críticas, a mãe é você e você, enquanto mãe, sabe como melhor cuidar do seu bebê. Ah, Duda, quando ele tá doente, ele só quer peito. Eu falei, observe que nesse processo que de recuperação, em que ele está doente e se recuperando, a recuperação dele é muito mais rápida, né? O leite materno, ele é rico em anticorpos. Esse leite não seca, se ela dá mama ali, não, ele vai produzindo. Isso, lembra que eu falei, o peito é fábrica? A proporção que estimula vai produzindo, entendeu? Então, assim, 3 anos e é tipo assim, outra coisa que ela falou, nossa, o meu bebê, ele quase não adoece. Entendeu? É muito saudável. O leite materno, ele é rico em anticorpos. Ele trabalha e promove a proteção do sistema imunológico do bebê. Muito entendeu? Bom. Então, com certeza, a Popó, a mãe dele foi uma guerreira, né? Com certeza ela não deu ouvido para os palpites, né? Uma mãezona. Uma mãezona. Essa foi uma mãezona. E com certeza. Te parabenizar, porque tá chovendo perguntas aqui. Eu quero tentar fazer todas as perguntas para você. Tá. Mas, produção, Hugo ou Rafa, me aponta, por favor, se a gente já pode comentar as imagens que Duda disponibilizou pra gente, por favor. Fala um pouco pra gente sobre essas imagens que estão aparecendo. Então, na consultoria, né, materno-infantil, eu trabalho com a laser terapia também. O laser no pós-parto, né? Então, o laser ele tem a finalidade de promover, acelerar o processo de cicatrização, né? Diminuir a dor, trabalhar processo inflamatório, né? Só que voltada para a parte do pós-parto, que aí o laser terapia nas fissuras, nos traumas mamilares, né? E no pós-parto referente a se o parto cesariano, se o parto normal também. Só para entender então, naquela imagem ali, você não está injetando uma seringa com agulha em um seio. Não. É um aparelho que aplica um laser de baixa potência, que é a luz vermelha e o infravermelho. Na mama. Uma mama didática. Para gerar ali um conforto para a mãe. Exatamente. Na amamentação. Sim. Ok. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Duda. Eu que agradeço. Próxima imagem, por favor, Rafa. Ou Hugo. Por favor, Duda. Então, lembra que eu falei que existe vários tipos de mamilo? Sim. E aí é uma mama didática que eu tenho, que geralmente nas consultorias eu levo, né, para poder explicar o processo. E o que eu gostaria de deixar claro aqui, independente do bico, é possível esse bebê amamentar, o bebê não mama. Aquele último ali para dentro. Isso, ali é o bico invertido, tá tem vendo? Possibilidade totalmente. Tem manobras que a gente faz para poder ele exteriorizar, né? Tem mamilos que eles sendo como que eu falo? Que eles sendo assim, que não tem mamilo, tem manobras que a gente faz que eles saem e também eles podem ser muito sensíveis ao toque. Né? Na medida que a gente vai estimulando, ele começa a ficar protuso. Mas assim, nos últimos dos últimos casos, a gente tem a questão do bico de silicone, mas que precisa ser avaliado e tem que ser introduzido com muito cuidado, que é a proporção com que o bico de silicone entra, ele tem que sair também. Muito bom. Mais alguma imagem? Aqui é um vídeo. Isso, é um vídeo. Essa mãe, foi uma mãe de parto cesariana, né? E aí ela teve o contato da primeira hora de vida do bebê ainda no centro cirúrgico. Essa é a primeira amamentação dele, então? Isso, é a primeira amamentação. Ainda enquanto ela estava em procedimento, né, fazendo a sutura, fechando a barriguinha, o neném já foi para o peito. Meu Deus. Isso, aí aqui já é um segundo momento, vamos dizer assim, que ela já estava na sala de recuperação, aí no Hospital Sobrasa de Teixeira de Freitas, né, que eu trabalhei lá 1 ano no centro cirúrgico. E aí a gente estava fazendo. Esse pessoal aí, comenta um pouco pra gente sobre esse pessoal. Então, aí é a unidade básica de saúde lá do bairro Santa Inês. E eu fui convidada, né,
pela enfermeira e pela minha colega Jaque, para falar um pouco sobre a amamentação e os seus cuidados. E aí foi uma palestra que a gente teve com as mães gestantes, né, do bairro. E a gente fez esse reforço positivo. Pelo que eu percebi, é um assunto que gera muita curiosidade. Muita curiosidade. E assim, cada mãe, ela pode ter 10 filhos, mas cada experiência é única e elas sempre vão ter dúvida, tá? Ok. Essa imagem? Então, essa imagem é de Davi, o filho de Maiara Rezende. Eu cheguei, ele tinha 3 dias de vida, né? Eu tô com ele há 9 meses. E aí foi um dos nossos momentos, né, que assim que ele amamentava, ela ia ter o momento dela, né, descansar um pouco, se preparar para poder receber esse bebê de novo, e eu tava com ele. Muito bom. Tem mais alguma imagem, Rafa, Hugo? Se não tiver, volta pra gente, por favor. Aí. Pronto. Essa mãezinha, que ela é do Jaçanã, se eu não me engano, é Paula. Além da parte de consultoria de amamentação, eu também realizo o furo de forma saudável humanizado, né? O primeiro furinho da orelha do bebê. E aí ela contratou o pacote inteiro. Ela me contratou para fazer o furinho da orelha da neném dela, mais a consultoria de amamentação. E aí a neném dela teve alteração de frênulo, teve que fazer o cortezinho e tudo para poder fluir o processo de amamentação. Muito bom. E aí explica perfeitamente o que eu sinto, né? Eu amo falar sobre a amamentação, sobre o tema cuidar das mães, cuidar do bebê. Essa foto me representa muito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conversou ali sobre a questão do bico de silicone e me veio uma curiosidade. As mães que porventura passam por aquela cirurgia plástica em que elas fazem o implante de silicone, a amamentação ela acontece normalmente ou esse implante pode de alguma coisa interferir na amamentação? Sim, elas podem amamentar normalmente e sim, a prótese também pode interferir no processo de amamentação. 2 motivos. Se essa mãe ela fez uma cirurgia de mamoplastia redutora, que é uma mama grande e ela vai reduzir o tamanho, acaba tirando tecidos glandulares, né, que é o que vai ficar armazenado o leite. Então, ela pode ter uma pequena quantidade na produção de leite. Se ela fez a cirurgia só para fazer a inserção, só para poder colocar a prótese, o que ela precisa ter o cuidado é na questão porque até o 5º dia do pós-parto acontece a pojadura, que a gente fala que é a descida do leite. É quando as mamas aumentam de volume, elas ficam muito mais doloridas, ficam bem inchadas, entendeu? E se ela não tiver, não for orientada a manusear, né, a manipular de forma correta essa mama, pode acontecer o engurgitamento mamário, que é empedrar o leite. Então, essa prótese, o que ela pode fazer? Uma pressão maior nos ductos, que são os tubinhos, né, por onde passa o leite, e aí complicar no processo de empedrar o leite, né, de engurgitamento mamário. Então, ela precisa ter um cuidado, né, uma atenção mais detalhada, mais específica nas mamas das mães com prótese, mas ela pode amamentar tranquilamente. Dá para evitar esse processo de empedração? Dá sim, que aí são com as massagens, né? Massagem, ordenha de alívio com a mão, que a gente sempre orienta. Nós já chegamos ao tempo. Eu só queria aproveitar essa oportunidade, gente. Já chegou. Duda, quem quiser lhe achar... Eu fico apreensiva aqui. Qual o seu contato? Você tem redes sociais? Como é que... quem quiser tirar mais... A gente tem mais perguntas aqui, inclusive. Eu vou estar te encaminhando depois para que você possa responder aos nossos telespectadores. Peço desculpas porque nós não temos mais tempo, mas eu queria deixar esse espaço aberto para que você possa deixar o seu contato e suas redes sociais, por favor, para quem quiser conversar contigo. Tá certo. A minha rede social é dudamedeiros.enf, né, que é a minha rede profissional. Lá vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho, né, que mais uma vez eu vou falar aqui que eu sou extremamente apaixonada. Pode falar o telefone também? Pode, por favor. Né? Eu atendo também na Clínica da Maiara Rezende. Lá na bio do meu Instagram, vocês vão ter acesso ao WhatsApp e podem falar diretamente com as meninas que atendem lá. Tá? E meu telefone é 739-9953-9045. Para qualquer dúvida, eu estou disponível. Esse número, inclusive, que está aparecendo na tela nesse momento, tá, gente? Repetindo, 739-9953-9045. Duda, muitíssimo agradecido por você estar aqui. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Essa conversa que você teve com a gente.
né? E espero que a gente tenha uma próxima oportunidade para fazer mais perguntas para você. Por favor. Muito obrigada. Graças a Deus, chegamos mais um Gente de Vitória. Muito bom conversar aqui com o Eric e com Duda. E quinta-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Tem mais às 10 horas ao vivo, você acompanha a gente. O próximo programa é o Alerta Cidade, você fica com o Denilton Santos. E para quem vai assistir o gravado, temos outras programações. Qual é a câmera é essa? Obrigado pela audiência. Até amanhã.